Só uma observação, nós temos junto à Cobrapol, que é a Confederação dos Policiais Civis do Brasil, um grupo de estudos que ele está analisando, né, os efeitos e a aplicabilidade da nossa LOMPC nos estados, que vários estados já estão formando seus grupos de estudos para a aplicabilidade dessa lei. Infelizmente, no Paraná ainda não foi criado o grupo de estudos, mas nós temos ali um trabalho junto à Assembleia Legislativa que começou esse debate. Nós temos provavelmente uma audiência pública marcada para o mês de outubro na Assembleia Legislativa para debater isso aqui no Paraná. Mas é de extrema importância as observações do doutor de que a nossa LOMPC, ela diverge em muitas leis estaduais, né? E é exatamente por isso que nós precisávamos de uma lei orgânica nacional das polícias civis, para que nós trouxéssemos uma identidade única para todas as polícias civis do Brasil. Porque cada estado tem a sua maneira de tratar a polícia civil e não pode acontecer dessa maneira, né? Nós temos que ter uma identidade única. Então, ela traz os parâmetros mínimos, né, de direitos e de atuação para as polícias civis. E é por isso importante. É importante a gente observar aqui que a lei estadual ela não pode ultrapassar os limites que foram conferidos pela lei federal, geral, e da mesma forma, essas duas leis elas precisam dialogar entre si. E trazendo basicamente esses comentários mais gerais que eu tenho trazido aqui para um aspecto que eu considero bastante relevante, especificamente no caso da lei federal, da lei orgânica aqui das polícias civis e da lei estadual. Nós temos um ponto que diz respeito especificamente a esse aspecto das progressões de carreira, que é o seguinte: a lei federal de caráter geral, ela estabelece uma vedação à progressão de carreira no caso do policial civil que tem contra ele uma condenação judicial. O termo é bastante genérico e por condenação judicial, em tese, nós não necessariamente precisaríamos interpretar aqui uma condenação criminal transitada em julgado ou uma condenação num aspecto propriamente sancionador, um PAD, por exemplo. Se a gente interpretar de maneira literal esse dispositivo da lei federal, nós poderíamos entender que, por exemplo, o policial civil que se envolveu num acidente de trânsito e foi condenado não teria direito, não faria jus à progressão de carreira. Então, a lei federal basicamente diz isso, de uma maneira bastante genérica e sem especificar que tipo de condenação ela está mencionando. Só que a mesma lei federal, ela prevê, e aqui voltando a esse diálogo, né, que deve ser feito entre as duas leis, e ao fato de que essa lei federal ela impõe tanto os limites como as condições de operação dessa lei estadual, a lei federal ela estabelece o seguinte, que as leis estaduais elas podem estabelecer dispositivos que sejam mais benéficos ao policial civil do que a lei federal. E aqui nós temos um diálogo interessante entre essas duas leis, porque a lei estadual ela regulamenta, de fato, essa possibilidade de progressão de carreira, e ali ela limita, de fato, esses limites, essas vedações, a condenações criminais ou a condenações em processo administrativo disciplinar. Então, basicamente, essa é uma discussão que, de fato, poderia se colocar a partir da lei federal, mas se eventualmente vier a ser negada uma progressão de carreira com base nesse dispositivo da lei federal, porque algum policial civil tem contra si uma condenação civil, transitar em julgado ou não, porque a lei, inclusive, nem fala em trânsito em julgado, me parece que aqui nós temos como usar, de fato, a lei estadual de uma maneira mais benéfica. E, por outro lado, se houver algum dispositivo da lei estadual que vocês entendam, ou que possa ser entendido como mais prejudicial ao policial civil do que a lei estadual, é possível também questionar a própria legalidade desse dispositivo da lei estadual a partir do que a lei federal estabelece. Então, mais uma vez, retomo aqueles pontos iniciais. A lei federal impõe limites ao que a lei estabelece, ao que a lei estadual pode estabelecer. E se essa lei estadual viola esses limites, em prejuízo da classe ou de alguma interpretação dessa lei pode prejudicar a algum servidor específico, isso poderia ser questionado. Então, aqui eu encerro a primeira parte da minha fala. Eu acho que é importante vocês terem conhecimento disso, né, e eu acho que dá para se usar essa reflexão sobre esse ponto específico, né, da condenação como vedação à progressão, como, de fato, algo que pode suscitar uma reflexão maior para outras questões que envolvam esse diálogo, esses eventuais embates entre as duas leis. E o segundo ponto que eu gostaria de tratar diz respeito a um aspecto que é mais polêmico, mais controverso e mais comum até, também diz respeito à promoção na carreira, mas que diz respeito ao controle dos atos de promoção, controle judicial dos atos administrativos de promoção de carreira. Então, basicamente, todo servidor público tem direito à promoção, à progressão de carreira, e, naturalmente, as leis elas regulamentam as hipóteses em que essas progressões podem acontecer. Em resumo, sempre isso vai acontecer por meio de ato administrativo, que é praticado por uma autoridade competente. Então, o direito ele tem essa natureza de atribuir a uma certa autoridade a prerrogativa de decidir sobre uma certa matéria. Só que se essa autoridade decide de uma forma contrária à lei, é possível levar essa situação ao judiciário, via mandado de segurança, né, uma ação que eu imagino que muitos de vocês já devem ter ouvido falar, para que seja feito o controle desse ato. Só que as hipóteses em que esse controle pode ser feito, elas demandam um cuidado por parte de quem advoga e atua na área, que eu vou tentar abordar de uma maneira um pouco mais detalhada. E aqui, basicamente, a diferença, eu gostaria de partir para essa análise de uma diferença entre atos de promoção que são vinculados, eu não sei se vocês já tiveram contato com essa diferença entre ato administrativo vinculado e ato administrativo discricionário, mas em resumo, o ato administrativo vinculado, em regra, ele está associado a um texto legal que tem uma redação muito mais clara e que determina que o agente, no caso, por exemplo, o membro da comissão responsável por avaliar se aquele agente tem direito à promoção, à progressão de carreira, impõe aquele agente que toma a decisão num determinado sentido. Por outro lado, o ato discricionário, geralmente, ele decorre de termos legais que são muito mais abertos, muito mais sujeitos a uma controvérsia e há uma aferição de grau, se um conceito está aplicado ao caso ou não. Então, um exemplo clássico de caso discricionário, de um caso de conceito discricionário. O conceito de liderança.
avaliar, esse é inclusive um conceito usado pela lei estadual para se aferir se um servidor público, se um policial civil, ele pode fazer jus a essa progressão a partir da avaliação de desempenho dele. Então, como que se avalia se um policial exerceu, se ele está realmente cumprindo esse requisito da liderança? Há vários graus em que se pode avaliar a aferição desse conceito. Então, por exemplo, se um determinado servidor ele assume de fato um papel de gestão de um certo grupo, ele assume formalmente, inclusive, algum cargo específico que envolva o conceito de liderança, nós temos de fato uma aplicação muito evidente desse conceito. Por outro lado, o servidor que atua de fato de uma maneira bastante proativa, reunindo outros servidores para determinadas iniciativas, etc., mas não tem propriamente um reconhecimento formal ali de um cargo específico de liderança, aqui nós temos uma situação um pouco mais controversa sobre se há ou não esse conceito de liderança. Então, enfim, tudo isso para dizer que, no caso, por exemplo, de avaliação de desempenho, todos os conceitos que a lei utiliza praticamente são conceitos abertos e que são sujeitos a essa discricionalidade do agente. Então, do agente que vai definir se o servidor, né, se o policial tem direito a essa progressão, a essa promoção. Então, por exemplo, conceitos aqui como comunicação, perfil inovador, cultura geral. Como se aplica isso na prática? Cultura geral. E mais, como se contesta isso? Exatamente. Como se... Posso fazer só um adendo pequeno, doutor? Para os colegas de outros estados, essa análise que o doutor está fazendo é na nossa reestrutura que foi feita no ano passado, que, inclusive, muitos estados queriam tomar como exemplo. Então, é mais um dos problemas que nós temos na nossa legislação que foi aprovada no ano passado, é que o doutor está fazendo observação aqui. Exatamente, né? É claro que o uso desse tipo de conceito aberto acaba sendo meio inevitável, não só nesse ramo do direito, mas em praticamente todos eles. É claro que quando se trata, por exemplo, do direito penal, né, ou do direito administrativo sancionador, ou seja, quando se trata de punir um servidor público, o uso desse tipo de termo aberto acaba sendo bastante contra-recomendado, justamente porque a própria abertura para se interpretar esse tipo de termo acaba gerando a possibilidade de alguns arbítrios, e, enfim, não vou entrar propriamente nessa discussão. Mas o ponto é que nós temos aqui, para fazer essa diferença, né, em termos de controle de ato administrativo, o uso desses termos abertos que suscitam naturalmente divergências. Então, em resumo, o servidor público pode entender que cumpriu todos esses requisitos, então, olha, faço aqui, cumpro a cultura geral, eu atuo com discrição, eu tenho estabilidade emocional, demonstrei liderança, comunicação, perfil inovador, e, por outro lado, a autoridade pode discordar disso. A autoridade pode dizer, não acho que, em resumo, você cumpriu esses requisitos. E nós temos aqui uma discussão sobre a aplicação ou não desse conceito. Por outro lado, outras hipóteses de progressão de carreira, que dizem respeito sobretudo à capacitação, elas são muito mais objetivas. Então, basicamente, há requisitos de, por exemplo, cursos que o servidor venha a realizar, e uma vez que ele demonstre que cumpriu, que realizou esses cursos, tal como a lei estabelece, ele poderia, de fato, demonstrar, e, em resumo, um ato que divergisse dessa, por exemplo, se há na lei um requisito de que se você, como servidor, demonstra o cumprimento desses requisitos por meio da realização de curso X, Y e Z, e você realizou o curso X, Y e Z, e a autoridade nega esse seu pleito, muito fácil de se controlar isso judicialmente por meio de um mandado de segurança. Agora, eu vou finalizar a minha fala em mais um minutinho, se eu puder concluir. É muito rápido, é só porque agora realmente eu acho que eu venho na parte que eu considero importante, que são dicas do que não fazer ao se discutir esse tipo de matéria, e algumas dicas do que se deve fazer. Então, em primeiro lugar, simplesmente se levar uma discussão ao judiciário, em que se pleiteie que um juiz avalie ou reavalie se o servidor público atuou de forma a cumprir esse requisito de perfil inovador, cultura geral, discrição, comunicação, coragem. Um juiz jamais, ou, enfim, pelo menos muito dificilmente, vai entrar nesse mérito de discussão para rever a decisão da autoridade, enfim, a quem foi atribuída essa decisão. Então, qualquer mandado de segurança, qualquer ação judicial que simplesmente se limite a discutir esse tipo de questão, tende ao insucesso. Por outro lado, há algumas formas que podem ser, algumas dicas que eu poderia dar aqui que podem ser interessantes ao se rediscutir, ao se levar essa discussão para o Poder Judiciário. E a primeira dica que eu daria é a de se tentar avaliar se no próprio processo administrativo de avaliação desse direito da progressão ou da promoção, se houve alguma violação processual. Ou seja, se alguma prova que foi juntada deixou de ser avaliada, se algum direito processual propriamente de manifestação, algo nesse sentido acabou por ser desrespeitado, ou algo nessa linha. Realmente se tentar puxar a discussão para uma questão mais procedimental, por exemplo, se demonstrando inclusive que os próprios requisitos, tal como reconhecidos pela autoridade, acabaram por ser descumpridos, acabam sendo, me parece, uma via muito mais eficaz de se discutir esse tipo de matéria. E outra coisa também, daqui eu vou finalizar, que eu recomendaria que fosse feito. Então, o que eu comentaria também é que vale a pena uma atuação já de vocês minimamente preventiva ao se buscar uma progressão, no sentido de se gerar manifestações, isso se houver o direito, né, naturalmente, mas de se gerar manifestações por parte da própria autoridade que deem indicativo de que vocês cumprem aquele requisito. No direito administrativo a gente tem uma teoria que se chama teoria dos motivos determinantes. Se a autoridade, em algum momento, ela, por exemplo, dá um indicativo aqui de que concorda que aquele servidor tem um perfil inovador, atua com discrição, enfim, cumpre os demais requisitos para fazer jus àquela avaliação positiva de desempenho, que no fim acaba sendo determinante à progressão, ela se vincula a essas manifestações em que ela, enfim, disse isso, ou pelo menos manifestou algo mais ou menos nessa linha. E isso torna a discussão sobre se aquele servidor, por exemplo, atuou com perfil inovador, com discrição, estabilidade emocional, torna isso muito mais objetivo, porque o que a gente está dizendo para o judiciário não é que ele deveria reavaliar se esse servidor
cumpre esses requisitos, mas a gente está dizendo o seguinte, olha, a própria autoridade disse que eu cumpro esses requisitos e agora negou, dizendo que eu não cumpro. Então ela está agindo de uma maneira contraditória. Então, para resumir, a forma como se coloca o pedido perante o Poder Judiciário acaba sendo determinante para o êxito ou para o insucesso da demanda. Então, se o pedido for feito na linha de, olha, juiz, eu sou estável emocionalmente, agi com instabilidade emocional, portanto, reveja essa decisão da autoridade. O juiz não vai entrar nesse mérito, porque, inclusive, há uma vedação a isso, por ser uma prerrogativa da autoridade, e o pedido tende a ser indeferido. Por outro lado, se a gente alega uma violação de procedimento, expõe que a própria autoridade já decidiu, não decidiu, mas ela manifestou anteriormente uma posição no sentido de que o servidor cumpria aquele requisito, isso pode ser uma comunicação formal, não precisa ser uma decisão, porque, de fato, essa decisão teria sido contrária, né? Mas se você junta provas nesse sentido, de fato, a exposição dessa contradição torna esse controle judicial muito mais seguro. Então, enfim, seria isso, basicamente, que eu comentaria. Para finalizar também, a isonomia acaba sendo bastante importante, na medida em que, se vocês encontram um caso muito similar, ele, de fato, precisa ser objetivamente similar ao caso de vocês, e no caso similar, esse direito foi concedido, ao passo que, no seu caso, esse direito não foi concedido, nós temos também uma violação de isonomia que traz a discussão para uma questão sobre legalidade, não sobre mérito, não sobre discricionariedade. A gente está tratando de direito e não de discricionariedade do ato administrativo. Tem um parâmetro e a lei estadual tem outro. Há uma divergência entre elas. E como seguir dali para frente, né? Nós, como policiais civis, como que nós vamos trabalhar nesse seguinte sentido aqui no nosso estado? Quais são os primeiros caminhos? Aqui no Paraná, nós já tentamos buscar a ajuda do próprio governo para criar esse grupo de estudos que o doutor Elias acabou de falar. Nós estamos tentando o acesso à Assembleia Legislativa, mas e judicialmente? O senhor vislumbra que, o doutor vislumbra que pode ser que haja muitas medidas judiciais? Quais seria esse primeiro passo? Como que a própria advocacia, o próprio Poder Judiciário vai trabalhar essas divergências? Bom, é uma excelente pergunta, Valquíria. Bom, em resumo, o que eu comentaria aqui a respeito, em termos de estratégia de judicialização aqui? Me parece bem importante. A lei federal ela estabelece um parâmetro, como eu comentei no início da minha fala, no sentido de que a lei estadual ela tem a possibilidade, digamos assim, de na verdade, ela vem para regulamentar matérias previstas na lei federal e ela, havendo um conflito, digamos assim, entre as duas normas, em tese deve prevalecer a que é mais benéfica, porque ela diz essencialmente o seguinte, olha, a lei estadual ela deve regulamentar essas matérias e ela pode, inclusive, regulamentá-las de maneira mais favorável. Se ela regulamenta de uma maneira que é desfavorável, ela está violando, literalmente, a lei federal. Então, é um texto muito claro da lei, se não me engano, no parágrafo 14, não me lembro exatamente do qual dispositivo, posso conferir aqui na sequência. Mas, em resumo, se ela estabelece essa lógica, né, de que a lei estadual ela pode inovar, desde que, de uma forma mais benéfica, ela naturalmente estabelece uma proibição de que a lei estadual inove de uma maneira prejudicial. Então, o que se pode depreender disso daqui? Que, em tese, deve prevalecer o regime mais benéfico. E isso a partir de uma interpretação jurídica da questão. A gente não está falando de política aqui, a gente está falando dos aspectos da lógica jurídica estabelecida pela própria legislação. Então, o caminho a ser seguido, me parece que talvez passe justamente por esse enfrentamento dessa questão. E o que importa realmente em termos de estratégia aqui é sempre transformar a discussão, que, embora naturalmente haja a linha que divide a política do direito, ela nem sempre é tão clara, né? Muitas vezes enfim, a fronteira ela é bastante tênue. Só que é importante, quando se traz uma questão para o judiciário, trazer essa questão sob uma lente jurídica, propriamente dita. Então, a gente precisa demonstrar que é uma ilegalidade, não uma inconveniência, digamos assim. E é por isso que me parece que usar essa lógica da lei que vincula a atuação da lei estadual a um caráter mais benéfico parece ser uma série interessante. É possível que haja, assim, judicialização, não há como prever como os tribunais, de fato, vão decidir essa matéria, mas me parece que há argumentos, pelo menos, para se sustentar eventuais ilegalidades no caso de medidas que sejam mais prejudiciais. Então, no caso aqui, falando bem concretamente, se o parâmetro federal é mais favorável, se poderia, né, pleitear a aplicação dele justamente por uma violação bem literal de um artigo da própria lei federal que, né, nos termos do que eu e o Dr. Elias falamos, estão sujeitos a essas limitações. Eu gostaria de ser mais pontual nessa pergunta da Valquíria, na medida em que a Constituição Federal, no artigo 24, parágrafo 4, estabelece que, na superveniência da lei orgânica, da lei nacional, as leis estaduais que conflitam com ela perdem sua eficácia, né? Então, no meu entender, nós temos nas leis dos estados dispositivos que não têm eficácia. Então, assim, havendo um conflito, para mim, não tem eficácia, né? Então, eu queria saber dos senhores, quem se sentir mais à vontade para responder, quais seriam os remédios, quais ações, mandado de injunção, como que nós poderíamos obrigar os estados a cumprir a determinação estabelecida na Lei Orgânica Nacional, na medida em que, fatalmente, temos aí nos estados dispositivos sem eficácia desde 23 de novembro do ano passado. As associações, como a nossa Associação Brasileira de Advogados Criminalistas, as associações estaduais, elas sempre questionaram esta, digamos, falta de sincronia entre uma norma hierarquicamente superior com a norma hierarquicamente inferior. Veja, se fosse o caso, uma arguição de inconstitucionalidade num plano maior, né? E no Estado, eu penso até que as associações, mesmo administrativamente, poderiam buscar uma interpretação dentro do Estado a respeito de questões
com o processo administrativo até de consulta. Me parece que é admissível pelo direito administrativo uma entidade formular uma consulta dentro destes termos para ver a posição oficial do ente federado, do Estado. Olha, Estado, nós temos a Constituição Federal aqui, temos a legislação aqui e temos essa hierarquia rompida aqui, no nosso entendimento. Então, o Estado imediatamente vai fazer esta análise, por sua procuradoria, enfim, né, seus mecanismos de percepção, e vai emitir um posicionamento àquele respeito. Me parece que eu daria uma opinião desta para uma entidade como o Sinclapol, de fazer esse questionamento. Em outros estados, né, as entidades congêneres. Agora, evidente, se for um caso específico, aí, como disse o doutor Portugal, talvez chamar o nosso Poder Judiciário, né, glorioso Poder Judiciário, para dar uma interpretação final, com recursos, enfim. Mas, em princípio, como há hierarquia, né, nas nossas funções, há a hierarquia das leis, até o termo correto é a hierarquia das leis, onde você pega a Constituição, legislação federal, codificada, não codificada, enfim. Há todo um plexo, né, há todo um esqueleto, digamos assim, para ser analisado. Mas, no fundo, eu creio que, na tua hipótese, um processo de consulta estadual já abriria os olhos do Estado para aquele aparente conflito. Bom dia a todos, agradeço ao Valquírio o convite, parabenizo pelo evento. É uma preocupação sempre nossa demonstrar para o Estado, para a categoria, para todo mundo, que a gente não faz birra, né? A gente não bate panela, a gente leva argumentos jurídicos e técnicos. Essa é a verdadeira modernização da Polícia Civil. Eu não sei se tem acadêmicos ainda de direito aqui, tem ou não? Tem? Então eu vou fazer só um adeno para vocês, porque para nós policiais civis, nós que estamos dentro da categoria é mais fácil entender. Ele já se sente policial depois de um tempo. Eu falei para ele que ia acontecer isso. E só um adendo para explicar para vocês a ordem cronológica disso que a gente está falando, tá? Então, a Polícia Civil é uma instituição muito antiga, uma das mais antigas aqui no Estado brasileiro, mas nós não tínhamos ainda uma lei orgânica nacional, ou seja, nós não tínhamos ainda algo que viesse a nível federal falando, policiais civis dos estados, façam isso. Palavra simples, tá? Isso aconteceu, por incrível que pareça, ano passado. Então, até o ano passado, cada governador, cada estado, publicava sua lei estadual, determinando ali como que a sua Polícia Civil iria trabalhar. Palavra simples também é assim, tá? A grosso modo. Então, vocês imaginam o impacto que veio essa lei federal, agora olhando para os estados e falando, policiais, trabalhem dessa forma. E isso gerou, e vem gerando cada vez mais discussões, porque como o doutor Elias começou a falar dele, nós temos um estado brasileiro continental, né? O Brasil é um país gigantesco, com cada estado com a sua realidade, e posso dizer até que cada estado, dentro do seu estado, regiões com realidades diferentes. E essa é a grande pauta, essa é a grande discussão. Também, só para trazer vocês para dias de hoje, aqui no estado do Paraná, antes da lei orgânica ser aprovada, a gente teve uma reestrutura dentro de toda a categoria da Polícia Civil. Eu falo que essa reestrutura que foi feita, ela nasceu desatualizada, porque meses depois foi aprovada a lei orgânica. Então, assim, você faz toda a reestrutura de uma categoria, passa 4 ou 5 meses, eu acho, já veio a lei orgânica, ou seja, essa reestrutura precisa ser rediscutida de novo. Então, o estado do Paraná, que tentou ser pioneiro nessa situação, acabou se tornando defasado de igual modo, né? Então, a gente também está discutindo as aplicabilidades da lei orgânica hoje aqui no nosso estado. Fechou? Vamos lá. Então, o doutor Elias, ele apontou essa questão da do tamanho do país e a dificuldade de implementação dessa legislação a nível federal, e por isso a necessidade de cada estado em legislar, mas com esse viés de tentar padronizar com base nessa lei federal, perfeito? O doutor André, dentro da fala dele, ele fala do respeito da lei federal e do respeito de que a legislação mais benéfica sempre tem que ser privilegiada, né? Tem que ser olhada. Dentro dessas duas falas, eu vou tentar trazer uma realidade aqui nossa do estado do Paraná, de que esse trabalho sindical, de luta sindical, ele é muito importante, e toda vez que a gente bate no estado, é uma discussão que a gente leva. Eu não estou discutindo um direito que eu já tenho. Por que eu vou discutir um direito que eu já tenho? Isso eu já tenho. A gente vai discutir, vai negociar com o estado aquilo que eu ainda não tenho. Ou seja, aquilo que eu tenho de benéfico por legislação estadual e por legislação federal é indiscutível, porque eu tenho uma previsão legal de que aquilo que é mais benéfico deve ser privilegiado. Para trazer para vocês uma realidade cotidiana nossa, o Estado olha para isso e fala, não, eu estou te dando isso. Não, você não está me dando nada, eu já tenho direito a isso. Tá? E dentre desses, eu já tenho direito a isso, o que eu já tenho direito a isso? A lei orgânica, ela tem aplicabilidade imediata. Ou seja, aquilo que eu tenho de benefício na lei orgânica está válido e deve ser respeitado. Nós, advogados, daí complemento vocês que serão advogados, espero que sigam aí a carreira, se for da vontade, eu falo que se os criminalistas, se os administrativistas tivessem consciência disso, porque é uma situação muito pontual, né? Eles têm um mar aberto de discussão e de levar muitas vezes sentenças de procedência do pedido do cliente deles. Por quê? Porque aquela legislação estadual que está sendo aplicada tem que ser privilegiada a lei federal. Indiscutivelmente. Uma outra situação que eu vou trazer para vocês é custódia de policial civil. Quando o policial é preso por alguma situação que ele esteja respondendo ali, obrigatoriamente ele tem que ser custodiado, ele tem que ser levado para um lugar específico, exclusivo do policial civil. Por quê? Porque ele quer ficar num lugar melhor? Óbvio que não. Porque até o dia anterior ele estava na rua, prendendo, exercendo a atividade dele de policial. Ou seja, veja o risco à vida que esse policial tem se ele não for levado para um lugar exclusivo. Ele vai estar no mesmo lugar que o cara que ele prendeu no dia anterior.
Olha o risco de vida que isso tem. E isso é uma questão que, como o doutor Elias também apontou, é indiscutível. Porque uma vez que você abre mão um pouquinho, nunca mais você volta. E isso é algo que a gente bate muito aqui no nosso estado. É indiscutível esse direito. Inclusive, a gente teve respaldo jurisprudencial em relação a isso. Né, em caráter liminar. Levamos para o tribunal e tivemos em caráter liminar. É indiscutível essa situação. E a aplicabilidade é imediata. Então, para os demais presidentes de outros estados, eu não sei se a legislação estadual de vocês prevê essa hipótese, mas se não prevê, é algo que não tem discussão e a aplicabilidade é imediata. E o que o estado fala? Ah, mas eu não tenho esse lugar exclusivo. Com o perdão da palavra, sendo muito coloquial, a gente olha para o estado e fala, problema é seu. Eu não tenho que resolver isso. Quem tem que resolver isso é você. A lei orgânica não foi aprovada do dia para a noite. Por que você não mandou alguém lá para estudar aquilo que estava sendo alterado e já se antecipou em resolver essas situações? Essa é a grande questão. Né? Uma outra questão que a gente vem batendo muito, e aqui é uma grande sacada para nós advogados, é a participação do Conselho Superior da Polícia Civil. A lei orgânica tem aplicabilidade imediata. Se ela tem aplicabilidade imediata, obrigatoriamente hoje eu tenho que ter alguém da base dentro do Conselho Superior da Polícia Civil. Se eu não tenho, as decisões do Conselho são o quê? Nulas. Nulas. Então, essa é uma outra situação que, pontualmente, conforme os nossos sindicalizados, ou policiais civis como um todo, mesmo os não sindicalizados, que receberem alguma decisão negativa do Conselho, que não foi composto por alguém da base, conforme previsão federal, essa decisão é totalmente nula. E aqui eu entro no argumento do doutor André, quando ele fala assim, essa discussão, se você leva um erro de procedimento, um erro de processo, é muito mais fácil você ter uma sentença de procedência. Eu estou trazendo para vocês. Se não foi composto pelo Conselho da Polícia Civil, é uma decisão nula. Volta. Dê outra decisão. Porque essa não pode. E dê outra decisão com alguém participando do Conselho. E trazendo uma realidade aqui do Estado do Paraná. A gente vem brigando, batendo, oficiando, ajuizando a ação e exigindo esse direito que é nosso. Eles não vêm se manifestando ainda. E para nós, você não quer se manifestar, não tem problema. Mas a gente vai dar uma enxurrada de demandas pedindo a nulidade dessas decisões. Ou a anulabilidade, né, dessas decisões. A partir do momento em que a advocacia se atentar a isso, o Estado vai se manifestar. E isso é a importância desse tipo de simpósio, para que a gente tire essas questões que nós sabemos por estar vivendo dia a dia dentro do sindicato e apresente para todos os juristas e usufruam dessa falha do Estado. Porque a partir do momento que isso vira demandas, né, retroagindo decisões que eles deram, que eficiência que está tendo as decisões do Conselho? Nenhuma. Elas estão sendo anuladas no Judiciário. Essa é a importância de propagar esse tipo de informação. E os advogados, a partir do momento que eles se atentarem a essa previsão, a essa falta de cumprimento da legislação estadual, nossa, a gente sabe, né, André? A advocacia é implacável. Até porque eu estou dando um resultado para o meu cliente, que muitas vezes ele foi dispensado, ele foi exonerado do cargo dele, eu consigo colocar ele de volta na instituição, com retroativo de salário, porque a decisão era nula. Olha o impacto financeiro que não tem. E para o Estado tem um impacto financeiro gigantesco, porque ele deixou de ter um trabalhador da segurança pública, a gente não gosta de usar o termo servidor público, nós somos trabalhadores da segurança pública. Ele deixou de ter um trabalhador da segurança pública que tem falta de ativos hoje, a gente sabe, é uma realidade, infelizmente, nacional. E, além de não ter esse trabalhador dentro da instituição trabalhando, ainda vou ter que pagar o salário dele normal. Isso é um impacto muito grande no trabalho do dia a dia e na finança do Estado. E a gente sabe que o Estado só se manifesta quando mexe no bolso. Por quê? Porque o governador, ele não entra nesses pormenores, ou a gente imagina que ele não entra, até por uma questão de agenda, né, e tempo é um recurso escasso. Passou 24 horas, acabou, é um novo dia. Então isso é delegado para outras autoridades para se manifestarem. O que os governadores sabem é o quê? Finanças. Como que está a finança do Estado? Como que eu vou apresentar isso para a população? Se ele começa a apresentar muito déficit, é algo preocupante, daí ele se manifesta. Por isso a importância da gente discutir demandas, e que demandas que gerem efetivamente algum prejuízo financeiro para o Estado. Porque daí é uma preocupação, sim, de saneamento isso. E sanear é fácil, é só você dar o cargo. É só você colocar a pessoa. Uma outra situação que pode parecer, às vezes, simplória, mas é de extrema importância no dia a dia do policial, é a precedência em audiências. Porque acontece? Uma audiência, ela não demora meia hora, 40 minutos. São raras as audiências que demoram meia hora, 40 minutos. Ainda mais situações criminais que envolvem muita atividade policial, é uma tarde. Né? E essa precedência faz com que o policial civil seja ouvido, primeiramente. Ele tem a prioridade em ser ouvido. Ele não pode passar a tarde inteira lá esperando 3, 4, 5 horas para ser ouvido. Isso gera um impacto no dia a dia. Isso gera uma mudança. E tem que ser aplicado imediatamente. A nomenclatura. Hoje, aqui no Estado do Paraná, os policiais civis são agentes. Pela legislação federal, os policiais civis são oficiais. Ah, mas qual que é a diferença? Gigantesca. Tanto é que o Estado do Paraná não, até agora, mesmo a gente batendo, exigindo por meio de demanda judicial, oficiando, marcando reunião, eles não alteraram ainda a nomenclatura. Essa é a grande questão. Então, a lei orgânica, só para sanear, ela, dentro da fala, né, de nós três aqui hoje, doutor Elias, doutor André e a minha, é que ela veio na fala do doutor Elias para padronizar uma necessidade que a gente tinha, porque nós temos 5.500 municípios, eu não sabia essa informação, né? Então uma busca de padronizar num país continental. Ela tem a sua prioridade, né, a sua validade por ser uma legislação federal, hierarquicamente superior a uma legislação estadual, conforme o doutor André falou, e dentro da fala dele ainda, aquilo que é de benéfico tem que ser privilegiado. A legislação estadual não pode ir contra a legislação federal, sob pena de ser apontado ilegalidade dessa previsão legal. E, dentro da minha fala, o que eu posso dizer para vocês é que aquilo que a gente tem de direito é indiscutível. Vocês, presidentes de sindicatos que estão lutando aí para a implementação da lei orgânica, aquilo que está na lei orgânica é indiscutível. E podem, numa forma educada e polida,
ameaçar, vamos dizer assim, os governadores de que se você não implementar isso, será uma demanda judicial. E a nossa demanda judicial aqui, para vocês terem uma ideia, é algo que nos dá muito orgulho, porque a ADI que foi distribuída diretamente no STF, nós tivemos uma reportagem sobre ela e um artigo publicado no site oficial do Supremo, exatamente sobre as nossas questões que nós levamos a nível, né, de Brasília. Então, assim, é uma vergonha para o governador, né? Numa pauta de extrema importância, numa pauta que a gente sabe que é muito interessante politicamente, que é da segurança pública. Todo brasileiro se sente inseguro. Ele pode morar numa cidadezinha de 3 mil habitantes, não ter um homicídio há 10 anos. Se você perguntar qual que é o seu medo, eu tenho medo da segurança. Então, eu gostaria de finalizar aqui a minha fala sobre esses pontos que são indiscutíveis e que são essenciais. Dizer que sim, o judiciário, pelo menos a experiência que nós tivemos, quando você leva uma discussão técnica e de direito, ele respeita essas decisões técnicas e de direito. Dos pontos que eu trouxe, nós ainda não temos uma decisão em relação à falta desse conselheiro no Conselho Superior de Polícia, porque nós ainda não tivemos uma decisão que que a gente precise levar para a nulidade dessa decisão, mas é algo que a gente já apontou para o departamento aqui do Estado que será realizado. E que a luta é realmente muito grande, quando a gente fala de critérios políticos, é maior ainda. Mas, reforço, aquilo que já tem de direito pela Lei Orgânica Nacional é de direito e é indiscutível. E numa barganha, vamos colocar assim, que talvez não seja o termo mais feliz, inclusive, mas uma barganha com o Estado, busquem direitos que não estão na Lei Orgânica. Ah, mas eu gostaria que estivesse na lei estadual aquilo que está na Lei Orgânica. Claro, todo mundo quer. Óbvio que a gente quer. Mas na realidade prática, a gente não tem. Então busquem direitos que não estão na Lei Orgânica, por quê? Porque depois você entra com uma demanda judicial e manda aplicar aquilo que está na Lei Orgânica. Não é o melhor cenário porque demanda judicial demora, existe todo esse ônus de judicialização, que a gente sabe que existe, né? Mas, no momento de escolha aquilo que você ainda não tem. Porque aquilo que você tem, você consegue buscar depois pela via judicial. Sim, precisamos trazer a pauta de discussão, não só entre nós policiais civis, mas também para o mundo do direito, para a advocacia, para que nós consigamos sim a atenção da política, para que eles entendam que há necessidade de se discutir, para se implantar, e não é somente um mecanismo de governo, quero fazer X e é X que eu vou fazer e ponto final. Não funciona dessa maneira porque é uma lei nacional e tem que a estadual estar de acordo. Então, em resumo, né, para recapitular, o questionamento dizia respeito a uma parte da minha fala em que eu abordava a hipótese de uma colisão entre a lei federal, de caráter geral, e a lei estadual, de caráter regulamentar, por assim dizer, né? E o que o Humberto havia comentado, ele havia puxado o artigo 24 da Constituição, que estabelece que, na superveniência de uma lei federal que regulamente a matéria, aquilo que na lei estadual for contrário a essa lei federal perde a eficácia. Resumidamente, é isso. E a pergunta dele era que tipo de medida pode ser adotada diante desse cenário. O primeiro ponto que eu comentaria seria justamente o fato de que é muito importante demonstrar, e de maneira muito objetiva, quais são esses pontos de colisão entre as normas. Porque esse é um ponto que eu acho que vale esclarecer para vocês aqui. Não é a lei estadual que é inconstitucional, que perde eficácia. São os dispositivos que contrariarem a lei federal. Então, essa análise minuciosa, com uma demonstração muito objetiva de qual que é a contrariedade ali, e mais uma vez, que eu retomo a minha fala, contrariedade no que for prejudicial ao policial, né? No que for benéfico, a própria lei federal estabelece que a lei estadual pode inovar. Mas enfim, então retomando, essa demonstração tão objetiva quanto possível desses dispositivos que sejam contrários, né, que vale a pena, né, nessa litigância estratégica, que se faça inclusive uma lista com uma indicação muito clara de qual que é a contrariedade, né, ou seja, qual que é a colisão entre essas normas. Eu acho que esse é o primeiro ponto fundamental. Então, retomando, não é a lei que se torna ineficaz, mas os dispositivos que forem contrários entre elas. Tá? E daí o ponto, também eu vi que a pergunta dele havia suscitado uma questão de inconstitucional, então que ação que a gente pode utilizar para declarar essa inconstitucionalidade. Não é exatamente isso, não é uma inconstitucionalidade da norma estadual, mas uma ineficácia. Então o que a gente precisaria buscar aqui? Uma declaração de ineficácia dessas normas, o que pode ser feito tanto por meio de ação individual, como eventualmente por alguma ação coletiva que vise a essa declaração da ineficácia da norma. Assim, então, basicamente é isso. Só para que não se gere incompreensões, eu repito que nós não estamos falando de uma inconstitucionalidade da lei estadual, mas de uma ineficácia, ou seja, ela não tem aplicabilidade prática, os dispositivos que forem contrários não têm aplicabilidade prática. Então, o que você pode pleitear para um juiz, por exemplo, é, olha, esse dispositivo X aqui, que prevê esse dever, essa obrigação para o policial na lei estadual, ele contraria a lei federal que estabelece Y, ou seja, algo diferente e mais benéfico ao policial. Logo, não se pode aplicar aquele dispositivo X. Esse é o ponto. E isso pode ser feito também via ações individuais, mandados de segurança, ações declaratórias, enfim. Só para complementar também o que o Dr. André falou, e é exatamente o que a gente utiliza. Então, hoje, o que nós temos? Nós temos demandas em caráter sindicato, Sinclapol é o autor da ação, apresentando a ineficácia desses artigos, né, e o afastamento deles. E quando a gente recebe alguma demanda individual, e daí, claro, as demandas individuais, o próprio nome já fala, né, é individual. A gente leva a situação daquele sindicalizado, daquele trabalhador, aponta aí em específico a necessidade dele e apresenta a ineficácia com base, né, em toda essa argumentação. E aqui, a nossa estratégia hoje são duas. Uma em caráter sindicato, outra conforme a gente vai recebendo demandas individuais em caráter individual. Quando eu comentei sobre ações individuais, né, mandados de segurança, por exemplo,
esse questionamento ele deve se direcionar a um ato administrativo específico. Tá? Então, um ato administrativo da corporação, enfim, da autoridade encarregada de aplicar essa lei, por exemplo, no caso aqui que eu havia comentado muito na minha fala, progressão de carreira, deve haver um ato administrativo individual, concreto, que vede um direito, que tolhe um direito daquele servidor com base no dispositivo da lei estadual que contraria a lei federal. O que eu quero dizer na prática com isso? Né? E aqui tem alunos do 10º período, né? Se vocês forem fazer prova da OAB, não tragam esse tipo de alegação. Não é possível um mandado de segurança ou uma ação individual, por exemplo, sei lá, um servidor, um policial tem interesse em encampar essa discussão e trazer, por meio de uma ação judicial, uma discussão sobre a ineficácia ou a inconstitucionalidade da norma, algo nesse sentido, né? Isso certamente daria errado, porque é vedado mandado de segurança contra a lei em tese. Então, se basicamente a discussão não disser respeito a um ato administrativo específico, né? Ou seja, aquele servidor, aquele policial que tem esse interesse, ele precisa ter passado por um processo individual dele, precisa haver um ato contra ele, baseado naquele dispositivo, que ele entende ineficaz, né? E essa é a questão que tem que ser trazida ao juízo. Então, aquele ato que se baseia no dispositivo ineficaz é que está sendo questionado. Então, só uma questão que, claro, é técnica, mas na prática, né, nos aspectos práticos, ela acaba sendo fundamental e muitas vezes determinante para mandados de segurança. Né? O tanto de mandado de segurança que é ajuizado contra a lei em tese, né? Ou seja, questionando a própria inconstitucionalidade de uma lei, e que acaba naturalmente dando errado, né? Ou seja, sendo julgado improcedente, é bem... Enfim, é uma quantidade enorme que se pode verificar tanto aqui no Paraná como em outros estados. Com relação aos itens que foram vetados, tá? A gente sabe que a Lei Orgânica Nacional é a base, é como se fosse uma certidão de nascimento, tá, das polícias civis, e gostaria de fazer o seguinte questionamento. É possível que nos estados, tá, esses itens que foram vetados, os estados possam conceder? É possível que, por exemplo, no estado do Ceará, o governador do estado possa, por exemplo, conceder o adicional noturno, periculosidade, dentre outros dispositivos que foram vetados na Lei Orgânica Nacional? Primeiro, buscar esses direitos que foram vetados na lei orgânica. Quando eu falo, para que a gente não fique discutindo aquilo que a lei orgânica já deu, é exatamente isso, pessoal. A lei orgânica já deu alguns direitos. Sobre esses é indiscutível. Lutem agora por esses outros direitos que, ou foram vetados na lei orgânica que tinha previsão, ou seja, uma necessidade que o teu estado tenha e que a lei orgânica também não previa. Porque isso acontece, né? Cada estado tem a sua realidade. Sim, obviamente, pode vir por meio de lei estadual. Lutem por esses vetos que, infelizmente, ocorreram, e não só por essas matérias dos vetos, né? Outras matérias também. É que a dos vetos, no meu ponto de vista, é uma visão particular minha. Eu acho que você tem um argumento mais forte de pedir para o seu governador. Porque, inclusive, você leva essa discussão, olha, inclusive estava em Brasília, isso não passou por muito pouco, e daí vem aquelas argumentações, né? Mas já era algo de necessidade da polícia, veio um pedido pela Cobrapol, e daí vem aqueles argumentos mais robustos em relação a esses pedidos. Eu complementaria aqui, acho que a minha fala eu iniciaria com, eu acho que vale a pena a gente refletir um pouco sobre o significado de um veto. E o significado dele é basicamente o seguinte, não é porque foi vetado que essa matéria não necessariamente pode ser rediscutida. O que se veda aqui, basicamente, em termos dessa colisão entre uma lei federal e uma lei estadual? A lei estadual não pode ser contrária à lei federal. Então, se, por exemplo, nós temos um dispositivo na lei federal proibindo a legislação de uma certa matéria pelo Estado, proibindo expressamente ou, enfim, tacitamente, não poderia a lei estadual dispor em sentido contrário, né? Então, se a lei federal diz X, não pode a lei estadual dizer não X. Agora, a lei estadual ela tem a função de complementar a lei federal naquilo que ela não regula. Então, em síntese, né, e até por uma questão de autonomia dos próprios estados, a gente está aqui falando de uma matéria de legislação concorrente, há matérias que podem, sim, ser complementadas pela lei estadual, mesmo que elas tenham sido vetadas. O que significa esse veto, basicamente? Que se optou por não incluir aquela matéria na lei federal. Mas isso depende, claro, eu estou falando em termos gerais, hipotéticos aqui, porque cada questão precisaria ser analisada individualmente, né, cada matéria que tenha sido vetada. Mas, em geral, falando aqui em termos bem genéricos, digamos assim, porque é o que eu acho que seria esse o escopo da pergunta, o veto não necessariamente significa uma vedação a que aquela matéria venha a ser regulamentada pela legislação estadual. Então, claro, o caso é analisar caso a caso, mas, em síntese, seria isso. A gente tem que lembrar que a maioria dos vetos do artigo 32, que trouxe direitos, né, Nacélio, do 30, tem previsão no 32, e remete ao artigo 7º da Constituição, que fala em periculosidade, adicional noturno, insalubridade. Então, assim, ainda que tenham vetado no 30, tem a disposição do 32, a previsão do 32, que a gente usou esse subterfúgio de fazer uma remissão à Constituição para não ficar ali tão visível e chamar atenção, né? Mas é isso. Eu acho que essa é uma das maiores dores, assim, que a gente tem hoje, quando a gente fala dessa parte de saúde. Saúde como um todo mesmo, tá? Não só a psicológica, mas saúde física. Mas eu te falo, acho que a saúde psicológica, né, Valquíria, a gente vê muito ali no sindicato, é algo que cada vez mais a gente vem se preocupando e vem batendo mesmo no Estado e exigindo. A gente tem alguns problemas em relação a tratamento. Porque o Estado disponibiliza, né, um serviço médico, vamos colocar assim, que existem diversos parênteses, para ser muito educado na minha fala, e que, não só isso, existe uma falta até de confiança, vamos colocar, desse policial civil em se tratar pelo sistema médico fornecido pelo Estado. Vou te dizer um mais básico, assim, eles têm medo de que aquilo que eles falem em uma consulta, isso vá chegar no departamento e assim por diante. E que na prática, legalmente falando, é totalmente indevido por uma questão profissional ética, né? Mas a prática, muitas vezes, a gente também não coloca minha mão no fogo, vamos colocar assim. Sobre os direitos desse policial que está em tratamento.
Eu acho que essa deve estar nas top 5 demandas que a gente entra ali pelo sindicato. Tá? O policial civil, ele sofre uma pressão psicológica muito grande, porque, via de regra, ele está antenado, vamos colocar assim, 24 horas por dia. Eu brinco que quando eu vou fazer viagem com a Valquíria, eu até já sei onde ela vai sentar, que é da cadeira olhando para a porta. E um dia eu sentei nessa cadeira, ela me fez levantar e falou, eu não vou sentar na cadeira de costas para a porta. Eu falei, legal, então eu posso levar um tiro, né? Mas brincadeira. Mas essa eu sei que é uma preocupação muito grande dela e respeito muito. E isso é ser policial. Então você imagina você estar antenado e preocupado com a sua saúde 24 horas por dia. Né? E a gente sabe que, infelizmente, a instituição, não só a instituição Polícia Civil, mas a instituição, ou todas as demais, existe sim uma certa pressão, existem atos arbitrários, existem atos abusivos, existem atos de perseguição, e que tudo isso faz com que a saúde mental do nosso policial realmente fique fragilizada. A gente também teve a aprovação do estatuto, no final do ano, no começo do ano, que trouxe, assim, de forma pesada mesmo, punições em relação a esse policial civil, e que isso só aumenta esse dano psiquiátrico, né, psicológico, nesse policial. Mas, só para resumir, e se o doutor André quiser complementar, eu já passo a palavra, o que eu posso te dizer? A instituição ou policial civil não sabe desses direitos. Muitas vezes ele não sabe que a doença psicológica é uma doença psicológica e que ela deve ser tratada e que deve ter laudo e que deve buscar uma assistência médica. Infelizmente, a gente tem alguns requisitos de que eu preciso de, às vezes, um laudo de um médico estatal para conseguir manter. Somente o laudo de um médico particular muitas vezes não é suficiente, embora a gente bata que sim, por uma questão de tratamento, né, e de ética profissional. Então, legalmente, eu te falo que ele teria todos os direitos de alguém que está dentro de uma doença, né, uma doença física, que é muito mais fácil de entender. A doença psicológica ela é tão grave quanto, às vezes até mais grave. Mas falta uma consciência, assim, algo que a gente vem explicando cada vez mais para que o policial se atente a isso, busque tratamento a isso, busque seus direitos em relação a isso, porque é uma doença, assim, que tem que ser cuidada. É muito absurdo, do ponto de vista jurídico, que alguém seja tolhido de algum direito por uma condição que independe da vontade dele, né? Como uma doença mental, por exemplo. Então, direitos, por exemplo, ligados à progressão de carreira, promoções, etc., não poderiam ser tolhidos por uma condição como essa. Né? Só que, claro, muito importante sempre se ter esse tipo de registro, né? Laudos, provavelmente se vai exigir alguma perícia, que tem que também seguir uma série de regras. Eu mesmo tive um caso, não tem nada a ver com polícia civil, era uma servidora do IBGE, que tirou uma licença de capacitação para cursar um doutorado na Alemanha, e ela foi acometida com um quadro muito grave de depressão e burnout quando ela precisava entregar a tese de doutoramento dela. Quando ela precisava apresentar, ela tinha cursado todas as disciplinas do doutorado, redigido a tese de doutorado e entregado a tese de doutorado, protocolado. Quando ela iria, realizar a banca de doutorado, naquele momento, um período anterior ali, a banca ela foi acometida por um quadro gravíssimo de depressão. E basicamente ela ficou 5 anos fora do Brasil para cursar esse doutoramento, com licença de capacitação, recebendo todos os vencimentos. O que aconteceu? O IBGE, como ela não entregou o doutorado, ela não finalizou o doutorado, exigiu um ressarcimento dela de todos os valores que ela recebeu por 5 anos. E por que eu estou falando disso? Isso não é nem o ponto mais importante, né? Porque foi feita uma perícia no âmbito do IBGE, dessa servidora, só que uma perícia feita em termos completamente absurdos, sem a presença física, né, do médico psiquiatra ou da junta de médicos psiquiatras, e que a gente posteriormente conseguiu anular no TRF4, né, uma questão federal por ser tratado do IBGE, justamente por uma violação desse procedimento. Então, o que eu diria que deve ser atentado também nesse tipo de situação é justamente a forma como a prova pericial é produzida, porque, enfim, mais uma vez, né, retomando aqui a minha própria fala, se eu quisesse discutir com o judiciário se ela tinha ou não um estado de depressão grave a ponto de impedi-la de concluir o doutorado, nenhum juiz iria apreciar isso porque, enfim, ele não tem conhecimento técnico para tanto. E nós teríamos que produzir uma prova pericial em juízo e tal. Então, enfim, acho que são pontos para serem considerados, e para concluir só a minha fala, eu acho que, de fato, seria juridicamente muito absurdo que alguém tivesse tolhido os direitos por uma condição como essa. Então, é possível também, eventualmente, algum questionamento quanto a isso. Uma observação só para complementar os colegas aqui. Na nossa instituição Polícia Civil do Estado do Paraná, o que nós verificamos quando nós vamos visitar as unidades, Cláudia, o próximo pode vir aqui, é que, eu vou citar exemplos assim, né? Uma unidade de polícia que tem 15 policiais, 10 estão fazendo tratamento psicológico. Uma outra unidade que tem 6, os 6 estão fazendo tratamento psicológico. Então, hoje a Polícia Civil do Estado do Paraná tem um número alarmante de policiais que necessitam de tratamento psicológico contínuo. E há policiais que fazem, inclusive, consultas mais de uma vez na semana com os psicólogos. Não é apenas uma consulta por semana, uma 15 dias. Não, 2 vezes na semana até. Então, é realmente uma situação muito grave e os direitos deles têm que ser protegidos. O sindicato trabalha nesse sentido também. Como todos os demais sindicalistas que estão aqui sabem, a Confederação tem um projeto bonito agora em parceria com o governo federal, e vai implantar aqui também, vamos divulgar na sequência, mas é alarmante e é preocupante. Um exemplo que eu vou citar aqui para a população que está assistindo ou para os estudantes que estão acompanhando aí, presencial e aqui, tem um colega que me mostrou uma vez, contou uma situação dele uma vez. Ele estava num confronto policial, ele foi para casa todo ensanguentado, todo machucado, mas ele não levou tiro, mas ele atirou em algumas pessoas, então ele chegou quase em pânico em casa e aquilo demora para você trabalhar o teu psicológico. No dia seguinte, o chefe dele estava ligando para ele porque ele estava atrasado para chegar no serviço. Então não há nenhum tipo de atendimento, só há cobranças e não há nenhum tipo de mecanismo dentro da instituição para tratar você ou para te preparar psicologicamente, te manter preparado, te manter tratado para que você consiga exercer essa função. O senhor dialoga com a fala do nosso policial, advogado, de que o que não for orientado para disciplinar nos estados está em vigência.
na lei orgânica da polícia, está em vigência, sim, todos aqueles itens que não exigem regulamentação nos estados? Era isso. Bom, obrigado pela pergunta. Então, se eu bem entendi, a questão é, se nós temos um dispositivo previsto já na lei federal, mas não regulamentado por um determinado estado, se aquele dispositivo já tem uma aplicabilidade imediata nos estados. Sim, sem dúvida. Basicamente, assim, é claro que a gente precisa avaliar a dimensão que isso está regulamentado, né? Porque, como regra, as leis de caráter federal que se pretendem como reguladoras, como instâncias reguladoras de uma forma mais genérica, elas deixam de disciplinar algumas situações específicas. Só que essa incompletude da regulação ela é um problema de qualquer diploma normativo, do direito em geral. O direito sempre vai ser incompleto nesse aspecto. E, claro, sempre se pode defender um ideal de regular uma determinada matéria da forma mais completa, mas ele sempre vai se revelar falho, sempre vão chegar situações que não foram previstas ainda, e isso não é nem ruim, eu diria, porque é uma inevitabilidade da própria condição humana, eu diria. Então, fugindo de qualquer reflexão filosófica sobre isso, indo para a prática mesmo, o que eu diria é que, de modo geral, se o dispositivo ele regula a matéria, sem, por exemplo, fazer uma remissão a conforme será regulamentado por Estado. E isso acontece muito, né? Inclusive na própria Constituição, o que suscita medidas como mandado de injunção, ação direta de inconstitucionalidade por omissão, etc. Então, basicamente, tem uma norma que diz, esse direito é assegurado o direito, sei lá, à moradia, nos termos de lei complementar. E daí não vem essa lei complementar nunca. O que o cidadão, por exemplo, que quer ter acesso àquele direito à moradia faz? Ele, enfim, não tem esse direito? A Constituição diz que ele tem. Como assim ele não vai poder ter esse direito plenamente adquirido, digamos assim? E daí há ferramentas, né, por meio de ações constitucionais, de determinar, de empurrar o Congresso a editar essa lei complementar. Então é possível que haja algum dispositivo ali da lei federal que remeta a essa necessidade de uma regulamentação estadual. Só que não vão ser todos os dispositivos que terão essa natureza, que terão essa característica. E muitos deles não vão nem demandar ações positivas do Estado, sabe, como a implementação de algo. Eles simplesmente vão conceder um direito que impõe uma vedação ao Estado. Ou seja, o Estado não pode proibir o policial de fazer X, Y, Z, por exemplo. Aquilo ali já tem eficácia imediata, nem precisaria de lei estadual. E lei estadual que contrariasse aquilo seria ilegal, né, por assim dizer. Então, basicamente, de modo geral, claro, é importante analisar cada dispositivo, mas o fato de já haver uma previsão prevista, né, em lei federal já assegura para aquele policial, mesmo de um Estado em que essa matéria não foi completamente regulamentada por uma lei complementar, já assegura a esse policial esses direitos. E se nós estivermos diante de uma situação, por exemplo, em que a lei federal menciona que compete ao Estado regulamentar esse direito, e o Estado não o fez, há também essas mesmas ferramentas, né, de empurrar as assembleias estaduais, os poderes executivos estaduais, dependendo do caso, a regulamentarem essa matéria. Então, assim, claro, foi uma resposta mais genérica, né, porque de fato isso dependeria de uma verificação de cada dispositivo, mas eu acho que a título de lógica de como esse tipo de questão funciona, seria isso que eu teria para dizer, sabe? Então, para resumir, tem essa aplicabilidade sim, só que é possível que haja algum dispositivo específico que fale, não, é o Estado que vai regular isso, e se o Estado não regulou, você pode forçar o Estado a regular por meio dessas ferramentas que eu comentei. Eu vou até trazer um case, assim, até porque a pergunta foi para o André já respondeu. Mas sabe uma dificuldade que a gente tem sobre a lei orgânica agora e a implementação dela aqui no Estado? Por exemplo, a vaga do conselho. A lei orgânica fala que eu tenho uma vaga do conselho, mas a gente não sabe como que essa vaga é escolhida, é colocada, quem que é colocado. Isso é uma dor. Mas assim, isso é uma falha da lei orgânica? Não, o André também, bom, o cara é muito bom, né? Ele falou uma coisa que ele tem muita razão. A legislação, isso não é uma falha da lei orgânica. A legislação brasileira, você tem que ler não somente aquela legislação, você lê ela com base em outras legislações, tanto hierarquicamente superiores como inferiores. Então você lê aquela legislação, você se remete à Constituição Federal e daí você vem com a legislação estadual, que ela vai explicar a implementação daquela lei superior, vamos colocar assim, sabe? É muito comum isso. Quem trabalha com tributário, então, a gente sabe que isso e daí chega até decreto legislando de vez em quando, que dá agonia, assim. Mas só para trazer um case, uma dificuldade, vocês também que estão lutando por essa implementação, uma delas é como será escolhido essa vaga do conselho. Uma coisa muito boa dessa lei orgânica nacional foi trazer essa possibilidade, né, de unir todas as prerrogativas, os direitos, a função e tornar uma polícia civil com uma identidade única no país inteiro. A lei orgânica nacional é um sonho antigo. É um sonho que se vem falando, se desenhou, os nossos colegas que estão ali atrás, eu tenho que mencionar André Gutierrez, tenho que mencionar Baroto, Kiko, que está ali, já vem há muito tempo lutando e conhece, desde a época, eu não sei se alguns mais novos aqui ouviram falar, já se falava em unificação das carreiras. Lá atrás não se falava o nome Lei Orgânica Nacional ainda. Foi se transformando. Se falava, se reunia lá em 99, eu me reuni em João Pessoa e já se falava sobre isso, a tentativa de unificação das carreiras. Além de unificar as funções, também tinha a possibilidade da carreira única, que eram duas coisas, às vezes as pessoas misturavam, que foi ficando pelo caminho, infelizmente. Porque não é uma coisa simples você ter uma Lei Orgânica Nacional que consiga reunir direitos, conquistas para um país inteiro, e um país tão diversificado quanto o nosso. Cada região tem suas características, cada região. Foi muito difícil a chegada até aqui, né? Isso é um tema para a gente falar, se a gente tivesse aí 3 dias de congresso para a gente falar de tudo que aconteceu desde a época da unificação das carreiras, da tentativa da carreira única até chegar aqui, né? Então, o que é que a gente precisa entender sobre a Lei Orgânica Nacional? É um instrumento federal, uma lei, um instrumento que traz para a gente uma conquista muito maior do que muitos podem acreditar ou achar ou perceber. As críticas, eu não posso deixar de falar das críticas. As críticas à Lei Orgânica Nacional são inúmeras, são gigantes, não só daqueles que nunca participaram de uma linha do texto
né? Nem sequer de pôr uma vírgula lá no texto, até aqueles que participaram e, infelizmente, ficamos frustrados por muita coisa que foi cortada, muita coisa que foi retirada. E, ao final, o golpe pior que foi vetar tudo aquilo que a gente já tinha trabalhado tanto, a gente abriu mão de tanta coisa. Porque para chegar até aqui não foi simples, a gente teve que abrir mão, teve que dialogar, né? Aceitar o diálogo com delegados. A gente sofreu intervenção do Conselho de Chefes de Polícia, a gente sofreu intervenção de políticos, de muita gente. Então, por quê? E de outras instituições também, de outros órgãos, porque a Lei Orgânica Nacional torna a Polícia Civil moderna, forte, e traz também uma proteção. Verdade que muitas coisas que a gente gostaria não estão ali na Lei Orgânica Nacional. E é uma coisa, a gente precisa sair também dessa coisa da cobrança da base, e chega e diz, trouxe o que para o meu salário? Né? Trouxe o que de aumento? Eu quero saber na prática, o que isso é bom para mim? As pessoas perguntam muito isso. Quando a gente vai falar no nosso estado, não sei se é aqui, eu até vi um comentário, a gente divulgando, uma pessoa disse, não, a Lei Orgânica Nacional. Essa pessoa nem leu, nem sabe que a Lei Orgânica Nacional já é realidade. Não a unificação das funções, a Lei Orgânica Nacional não, a unificação das funções, mas já está lá, já é lei, gente. Já é lei. E com a unificação das funções, que a gente já faz, que vocês que são ou agentes ou escrivães, ou dependendo da nomenclatura, que é a gente agora, né? Um já faz a função do outro, sem ganhar nada mais por isso. E essa transformação no oficial investigador é algo que vai nos transformar, nos dar mais poder de luta. Né? A gente tem mais atribuições. Outra coisa, a técnica, nos tornamos técnicos. A lei, ela fala lá, nós faremos análises técnicas, nós faremos laudos, né? E isso tudo traz mais complexidade e traz um fortalecimento para a função policial e um fortalecimento e ainda mais um poder de barganha para a valorização. Né? Então, quando a gente vai pensar desse lado sindical, desse lado do que a gente pode usar como instrumento, é algo importantíssimo, mas as pessoas não conseguem ver isso nas linhas, onde está expresso claramente, nem nas entrelinhas, tudo que a gente pode encontrar com a Lei Orgânica Nacional. E aí eu destaco algumas coisas. Um exemplo, tem alguém aqui aposentado? Fora eu? Só eu, a Jurássica daqui? Uma coisa interessante, a Lei Orgânica Nacional, aí eu fico bem assim, toda orgulhosa, porque a gente se reuniu lá, os aposentados no Rio Grande do Norte, e a gente colocou algumas coisas que se estendessem para os aposentados, alguns direitos que estavam sendo colocados na Lei Orgânica Nacional. O livre porte de arma, nacionalmente, que é sempre uma ameaça para os aposentados, está garantido lá. O auxílio saúde, que nem sei como passou, vou ser muito sincera. O auxílio saúde, de forma indenizatória, que está sendo criado para o pessoal da ativa, está estendido para os aposentados também. Né? A obrigatoriedade de, em caso de ser custodiado, o aposentado ser custodiado também no mesmo local do da ativa, né, sob responsabilidade da Polícia Civil. Eu vi uma vez uma delegada dizendo, ela era secretária de Segurança, a gente devia criar um centro de custódia para policiais civis, que cada um cuide dos seus. A Polícia Militar cuida dos deles e a gente cuida dos nossos. Né? Porque mesmo que tenham cometido algum fato delituoso, mas ele foi policial um dia, prendeu gente e a família corre risco, ele corre risco. Então isso aí foi uma conquista para os aposentados também. Eu gosto de destacar porque eu sou aposentado e ninguém se lembra dos aposentados. Coitados dos aposentados, até eles acham que se aposentando tem que sair do sindicato, tem que se desfiliar porque não é mais gente. Então assim, são coisas que precisam ser destacado. Também uma coisa legal, que já tem em alguns estados, outros não, que é a possibilidade de doação da arma. Né? O policial aposentado levar a arma, que muitas vezes eu conheço colegas que se aposentam com um salário, né, que não dá para comprar uma arma, e aí fica desarmado porque usou a vida inteira a arma da instituição. E ele prendeu muita gente e ele vai correr risco. Né? Eu tenho exemplos assim, bem próximos de pessoas que andam sem arma e já prenderam muita gente perigosa. Então tem essa possibilidade. A Lei Orgânica Nacional diz que os estados podem fazer uma aposentadoria diferenciada para mulheres. Isso é muito bom, porque tem estado que não está nem aí e quer fazer do jeito que está lá na reforma. No nosso estado a gente já tem. A gente tem a idade é menor para as mulheres. A gente conseguiu isso lá com muita luta, porque os estados poderiam, né? Mas tem muitos outros estados que não. Outra conquista grande, gente, voltando a falar aqui do movimento classista, da defesa de classe, a gente, enquanto representante de classe, muitos estados não podia ficar à disposição. Não podia ter licença de mandato classista, remunerado, com todos os direitos que teria se tivesse na atividade, com promoções, com licença-prêmio, com férias, contando tudo. Né? Eu fico feliz pelos meus colegas que não tem, porque lá no nosso estado a gente sempre teve. No nosso estado a gente tem 4 pessoas que ficam licenciadas e a gente não tem nada cortado. A gente mantém todos os direitos que a gente teria se a gente tivesse na atividade. E isso é uma vitória. Uma coisa que estava falando aqui pela manhã sobre condenação, não fala se é condenação, né, se é tratado em julgado, não fala se é condenação penal ou civil e tal. Lá a gente tem uma coisa muito legal, que se você tiver num processo administrativo e se passar 6 meses e o seu processo administrativo não tiver finalizado, você tem direito à sua promoção. Porque antes a gente só tinha o final e se não fosse condenado, aí às vezes ficava 3, 4, 5 anos sem ser promovido. A gente conseguiu lá na nossa Lei Orgânica Nacional. Se em 6 meses o processo não finalizar, você vai ser promovido. Isso já foi implementado, já é realidade, já é caso concreto no Rio Grande do Norte. Então eu trago essa contribuição para vocês. Eu nem tinha anotado isso, mas com a fala da manhã eu lembrei que é importante, já que vocês estão aqui, né, vão fazer a reestruturação. Então, com essa luta árdua, vocês conseguem implementar isso aí. Outra coisa interessante para as meninas, as mães e lactantes. Não existia nada, não sei se aqui existia, mas no meu estado não existia nada dizendo que nós deveríamos ser colocadas em uma escala que possibilitasse a amamentação, né? Uma escala que a mulher gestante que fosse condizente com a condição, não existia isso. A Lei Orgânica traz essa proteção para a mulher, né? Traz essa... e o Estado... E aí fica muito mais fácil para a gente correr e cobrar do Estado
que implemente isso e que é um direito que tem que ser garantido. Em todas as esferas, as mulheres gestantes e lactantes têm, né, um tratamento diferenciado. Na Polícia Civil não tinha. Eu lembro quando se falou em igualdade de mulheres, quando eu estava defendendo a aposentadoria das mulheres, falaram assim, mas vocês não querem ser iguais aos homens? Eu falei, mas os homens não conseguem dar a luz, perpetuar a espécie humana como a gente consegue. E outra coisa, na Polícia Civil, sim, na polícia nós somos iguais. Quando a gente está dentro de uma viatura, que vem tiro de lá, ninguém sabe se é uma mulher que vai ser atingida. Quando a gente está a noite toda de plantão, a gente não tira um plantão menor. Quando a gente sofre determinadas os riscos inerentes à função, a mulher e o homem sofrem, então a gente já é igual. Agora só é igual no que é pior e no que é melhor não. Então a Lei Orgânica Nacional traz, é pouco ainda, é quase nada, mas é algo a se comemorar, porque não existia. E traz um norte para todo mundo, traz uma luz a ser seguida. Então, como criticar, apenas ver o que você não conseguiu? Como apenas olhar e apontar o dedo, por que vocês não conseguiram que o meu salário aumentasse? Com o governo federal vai determinar salário? Não vai. Eu acho que eu falei isso também, eu comentei isso também no Instagram, porque as pessoas pensam só no imediato. E além disso tudo, tem algo que Cláudio falou muito bem, sobre conhecimento, sobre buscar crescer, você estava comentando hoje pela manhã aqui, sobre a gente estar junto, debatendo, sobre a gente... a Lei Orgânica Nacional traz uma possibilidade maior da gente se tornar uma polícia mais moderna e mais qualificada. Cria a Escola Superior de Polícia. Tem estado que não tem nem academia. O meu estado tem uma academia que não existe. Tem academia, mas era num prédio, num negócio lá que não funcionava nada, era só um escritório. Né? Tem se modernizado, eu também preciso falar isso, uma coisa que a Lei Orgânica traz, que é o planejamento estratégico que deve ser criado, coisas que muita gente não leva nem em consideração, mas se você tem um planejamento estratégico, você tem uma coisa ali para você cobrar na sua instituição, e o meu estado acabou de lançar o planejamento estratégico da Polícia Civil. Então, assim, é uma coisa de modernidade que não se ouvia falar 20 anos atrás. Há 20 anos atrás, se você falasse em relatório, tinha gente querendo bater em você. Hoje a gente vai fazer laudo. Né? Então, isso é modernidade, isso é fortalecimento. E conhecimento, acima de tudo, é o que vai fortalecer as instituições. E a Lei Orgânica também traz isso, que é a criação da Escola Superior. Uma contribuição que eu preciso trazer para vocês também é sobre o Conselho Superior de Polícia. Né? O Conselho Superior de Polícia, como é que vai ser agora? Como é que né? Diz lá a possibilidade de eleição. Lá no Rio Grande do Norte, desde 2004, né? A gente só não conseguiu ter a quantidade de pessoas ali paritária. Mas desde 2004, a gente tem o Conselho Superior composto por delegados e também por escrivão e agente de polícia. Quem é que escolhe o escrivão e o agente de polícia? É o sindicato. Tem que seguir a data, o período da eleição dos delegados. A Delegacia Geral, ela promove a eleição dos delegados e o sindicato promove a eleição do agente escrivão. E lá a gente ainda criou que escrivão vota em escrivão e agente vota em agente. Então, de 2 em 2 anos, tem a eleição dos representantes do Conselho de Polícia. E esse conselho, que lá a gente chama de Concepol, é muito importante, porque depois da presença de agentes e escrivães lá, muita coisa deixou de ser feita do jeitinho deles. Nós passamos a fiscalizar. Algumas coisas a gente lá no início não tinha voz nem voto, mas a gente fazia o seguinte, a gente conversava lá com o delegado e dizia assim, ei, quando você na sua fala, essa é a minha opinião, porque aí podia. Aí tinha delegado que dizia, e aí, Deus, como é que você se manifesta em relação a isso, se eu estivesse lá no conselho, né? Então, são coisas, são conquistas que em alguns estados e em outros nem se ouve falar, né? Então, muita coisa vai melhorar ainda, a gente ainda vai muito além, a gente vai, nos nossos estados, conseguir colocar coisas que não estão claras na Lei Orgânica Nacional, a gente pode sim lutar por aquilo que não tem, a gente pode implementar, isso vai depender muito da luta da categoria, vai depender muito das pessoas que vocês elegem para serem seus representantes, precisa ter muito cuidado com isso, né? Porque a sobrevivência da Polícia Civil, ela está na representatividade. Claro que quem bota a gente lá, quem bota os representantes lá é a base, mas a base depois que vota e escolhe seus diretores, eles a única coisa que fazem é cobrar. Isso acontece em todas as instâncias. É a base que cobra da diretoria, são os sindicatos que cobram das federações, que cobram da confederação, que apontam o dedo, que muitas vezes não participou das coisas, fica reclamando porque não é do jeito dele, e assim vai seguindo o barco. Então, melhor pensar, vamos escolher um bom representante, um representante que tenha características de luta, de lealdade à sua categoria, de capacidade técnica, né, de conhecimento, e que acredite numa Polícia Civil melhor. Porque a Polícia Civil fortalecida, e ela vai conseguir sobreviver. Citando um exemplo, né, que a gente recebeu no sindicato, falando da importância desse dispositivo que vocês têm na lei estadual de vocês no Rio Grande do Norte, que o procedimento de investigação contra o policial dentro da instituição teria que o prazo de 6 meses, né? Nós tivemos um colega que chegou para nós reclamando da situação de reenquadramento dele, tendo visto que ele ficou 30 anos na mesma classe, sem ser promovido. Então, 30 anos. É um verdadeiro absurdo. Que quando a gente fala, né, as pessoas realmente não acreditam. Mas é disso para cima que acontece. Então, a lei orgânica não é só parâmetro para a gente atuar como polícia civil ou para a gente investigar, mas também é parâmetro de direitos para nós, trabalhadores da segurança pública, para todos nós, policiais civis do Brasil. Só contribuindo sobre promoção, que a lei orgânica traz, que a promoção deve ser automática. A gente já é automática lá desde 2004 também. Então, a gente só tinha problema quando respondia processo administrativo. Só que era um automático que tinha que esperar um processo que às vezes também atrasava. Chegava em um ano, depois você fazia juiz da promoção. Mas agora é automático mesmo.
primeiro mês, terminou o mês, você fez jus à promoção, o processo começa no dia 1º do mês seguinte, e aí no máximo 2 ou 3 meses já está tudo finalizado. Santa Catarina é assim? Ela também é automática, correto? Santa Catarina, a gente fez as promoções programadas, né? A gente usa essa linguagem de dizer que ela é automática, mas ela não é automática, você tem que cumprir os requisitos, né? Então, não pode haver uma promoção automática, você tem que cumprir os requisitos. Aí, como a Edilza mesmo pontuou, tem os impeditivos, né? Que são as punições, e ali a gente cumpre o requisito de tempo e de avaliação. Mas cumprido o requisito, passado o tempo, essa foi a inovação que a gente conseguiu fazer na nossa lei de promoções. Você cumpre o tempo, bate os requisitos, que é a avaliação, e não tem impeditivo não tem impeditivos, você é promovido, né? Sem ter espera, sem ter que aguardar datas ou vagas, né? Você está se promovendo no avanço dentro da sua carreira, né? No seu aprimoramento. Esqueçam que existe delegacia de polícia. Esqueçam. Esqueçam o escrivão de polícia, o comissário de polícia como eu, o inspetor de polícia, o agente de polícia. Esqueçam, isso não existe mais. Ah, mas ainda não está implementado, mas vai estar. Já tem regulamentação. A pergunta de milhões hoje tem parte que já está valendo? Já está valendo. Nós temos que consolidar isso. Não existe mais isso. Agora vão existir unidades policiais que vão ter um outro foco. Não mais de consolidar um único cargo dentro da Polícia Civil. Não mais delegacia regional de não sei o quê. Não mais delegacia de polícia da cidade tal. Porque isso... E a semântica tem valor e o símbolo tem valor em instituições de estados, isso só consolida um cargo, que os senhores e as senhoras sabem muito bem qual é o cargo. A gente fez esse debate em muitos momentos. Demorou muito, anos, mas a Cobrapol se deu conta disso. E na lei orgânica a gente superou e hoje o cargo de delegado não vai mais ser o símbolo da Polícia Civil. Nós vamos ter pelo menos 2 cargos que vão consolidar o trabalho e a importância da polícia para a sociedade. O oficial investigador de polícia e também o delegado de polícia. Não existe mais delegacia de polícia. Precisamos construir isso no nosso imaginário. Hoje eu cuidei que a Valquíria teve esse cuidado de citar unidades policiais. É isso que existe agora. Unidades policiais. A primeira, a segunda, a terceira, a especializada, a correcional. Unidades policiais. É assim que a PM, olha só que incrível, é assim que a PM chama os seus quartéis. A minha unidade, a unidade tal. E isso a gente precisa construir se a gente acredita na nossa lei. Se a gente quer realmente ter uma nova certidão. Né? Então a gente precisa praticar. Coloquem isso nos seus discursos, nas suas falas. É unidade, é oficial investigador. Doutor André, né? Não. Doutor Pedro, nosso advogado policial mais convicto, estava falando isso. Não é menor. Não é uma coisa pequena mudar de escrivão para oficial. Não, é sim, a gente quer sim. Que o oficial seja um dos cargos importantes da Polícia Civil, como vai ter um outro também importante. Nós somos colegas. Pergunte para um agente da Polícia Federal, que agora vai se eles se lembrarem do que eles tentaram nos ensinar, a Polícia Federal, os agentes da Polícia Federal, fizeram esse debate do oficial investigador bem antes da gente. Acho que eles esqueceram um pouco, mas agora tem a discussão da lei orgânica deles. Eu espero que eles lembrem disso. Eles sempre diziam, o delegado não manda na polícia. Nós somos colegas deles, nós somos colegas. Não é eles que têm que definir tudo. E a lei orgânica traz isso, muita coisa, consolida dentro das atribuições do oficial investigador, muitas coisas que dão vida a esse meu discurso. Mas a gente precisa acreditar nele. A gente precisa acreditar no texto e na nossa potencialidade. Mais do que isso, no nosso valor, no dia a dia da apuração dessa quantidade enorme de crimes que o Brasil pratica. A gente precisa acreditar na gente. A gente é capaz. Não tem um serviço bem feito ou mal feito dentro da Polícia Civil do Brasil inteiro que não seja de responsabilidade de um trabalhador da base da Polícia Civil, de um oficial investigador da Polícia. Não tem nenhum. Então nós somos importantes sim. Vamos lá, eu fiz uns slides para a gente tentar acelerar e não ficar muito demorado. Lei orgânica. Artigo 1º. Gente, eu separei em 2 coisas. É bem importante. Não dá para a gente, quando vem num espaço como esse, um espaço aberto, e olha, eu estou dizendo que a gente tem que abrir nossas discussões para a gente aprender mais, não dá para a gente vir aqui e falar só do nosso umbigo. A gente tem que falar, tá, mas o que muda na vida da sociedade? O que a Polícia Civil vai melhorar com isso? Então a primeira parte é isso. Fala da competência da Polícia Civil, fala das diretrizes, fala dos princípios, como que a gente deve trabalhar no serviço de segurança pública. É isso que eu vou falar primeiramente, depois eu entro no nosso umbigo, que é lindo também. Bom, esse é o artigo 2º. As polícias são integrantes operacionais do SUSP. Massa. Aprendam a falar sobre SUSP. A maior experiência de serviço público desse planeta. Não tem nenhum em outro lugar nenhum. Tão gigante, tão eficiente quanto o SUS, Sistema Único de Saúde brasileiro. As campanhas de vacinação reúnem o que potências econômicas não conseguem fazer juntas, o Brasil faz. Através do SUS. O SUSP, que é inspirado no SUS, tem essa ideia de transformar o gigantismo da segurança pública, esses quase 1 milhão de trabalhadores, em algo tão relevante, tão qualificado quanto o SUS faz. Para quem ainda acha que o SUS não é importante, 97%, 97%, não é 7%, 97% das
dos procedimentos de alto risco, ou seja, aqueles que custam dinheiro, 97% são feitos pelo SUS. É isso que o SUSP, que é o Sistema Único de Segurança Pública, pretende alcançar. É ter um sistema todo conectado do Brasil inteiro para assim conseguir agir com quadrilhas, com praticantes de crime que são cada vez mais interestaduais e internacionais. Então, isso é de uma relevância gigantesca, a gente estar dentro do SUSP, a gente ser citado dentro dele. Vou mais rápido, prometo. Proteção, olha só. Estava aqui no meu lugar o doutor André. Proteção da dignidade humana e dos direitos fundamentais no âmbito da investigação criminal. Ele estava dizendo, olha, a polícia tem que estar atenta a isso. De manhã ele falou, estamos atentos, está lá no texto. Descrição, preservação do sigilo, olha isso. Descrição, preservação do sigilo necessário à efetividade da investigação e à salvaguarda da intimidade das pessoas. Seja ele um suspeito nosso, seja ele uma testemunha ou não envolvido em crime. Qualquer cidadão, é nossa prerrogativa, é nosso dever fazer. Participação e interação comunitária já fala por si, né? Resolução pacífica de conflitos, olha isso. Tem coisa mais moderna na segurança pública? A polícia do Rio Grande do Sul está desenvolvendo já um cartório, né, em algumas delegacias, que faz isso. Ao invés de encaminhar um TC, chama as partes. Conversa, manda um relatório e o juiz, pum, homologa. Está resolvido. Vocês estão bem? Se harmonizaram? Ninguém fica com antecedente. Fantástico. Moderno. Mais moderno que isso. É isso. Controle da legalidade dos atos policiais. Dever nosso. A gente tem que agir dentro da lei. É isso. Uso diferenciado da força para a preservação da vida, redução do sofrimento, redução de danos. Gente, olha, uma polícia... Eu não sei se a gente está preparado para praticar isso, mas a gente tem dever de construir, porque agora é lei. E olha, a gente teve o gigantismo de compreender que isso é importante e está lá na lei. Natureza técnica, nada mais técnico do que ser de natureza técnica, é imparcial das funções da Polícia Judiciária e apuração das infrações penais. Val, se tu quiser, tu não quer puxar aqui para tu olhar, fica à vontade. Então, planejamento, distribuição do efetivo. Ó, outra coisa, o doutor André falou aqui, ó. 10 caras lá na cidadezinha, ou 10 aqui, muda o quê? Doutor Elias, confundi, doutor Elias. Distribuição do efetivo policial por resolução do Conselho Superior, mas isso não é tão importante. O importante é, proporcionalmente ao número de habitantes, à extensão territorial e aos índices de criminalidade daquela circunscrição. Gente, não é mais achismo. Agora está ali a lei. Não pode mais o vereador vir, porque o secretário de segurança é amigo dele, e dizer, eu quero uma delegacia lá para minha cidade, que não tem. Não, peraí, tem necessidade, tem estrutura. A gente tem como movimentar o Donato, o Humberto, a Val lá da outra delegacia para cá, mas não vai fragilizar lá. É isso. Agora, é lei que isso tem que ser pensado, planejado. ênfase na repressão qualificada aos crimes hediondos, massa, ó, corrupção, aparecendo corrupção, formalmente. Isso é importantíssimo. São dos maus maiores da nossa nação. Lavagem de dinheiro, outra coisa. A gente pensa tráfico e esquece da lavagem de dinheiro. A gente deixa o cara ser preso, sair da cadeia e gozar com o dinheiro que ele... Porque a gente está focado mais no final do tráfico e não onde começa, não onde está o grande dinheiro do tráfico. Então, consolidando mais a importância e a relevância da Polícia Civil. Atendimento imediato e permanente ao cidadão, é isso aí. Tem que ter planejamento estratégico. Ó, outra novidade, nós somos obrigados agora a nos planejar para ter ação. Não é mais só da vontade umbilical do chefe que mudou. Instituição de programas e projetos vinculados a políticas públicas e plano nacional. Legal, está conectado o Estado com a nação. Fomenta a divulgação, caráter educativo por todos os seus integrantes, das missões, atribuições e valores da Polícia Civil. Está terminando essa parte. Capacitação profissional continuada, outra novidade. Curso de tiro, gente. O policial faz na formação e esquece. Atualização para o uso de novas tecnologias. O cara que é mais esforçado, às vezes estuda por si mesmo. Não, agora está claro, é dever do patrão, do Estado, nos manter continuamente em estudo para a gente estar preparado para quê? Para o grande crime da atualidade, que também o doutor Elias falou, que é o estelionato, que é o golpe virtual, e que a gente não está preparado, vai tudo para o arquivo, gente. Compete ainda à Polícia Civil estimular o processo de integração de banco de dados, do poder público, sigilo da informação, estrutura organizacional. Tem a estrutura organizacional básica, os seguintes órgãos. Já vamos lá, ó. Opa, perdão. Vamos ali para o... Apertei sem querer, passei do ponto, mas já acho aqui rapidinho. Aqui. Apertei o botão errado. Gente, olha ali. Unidade de execução. O que é isso? Era para estar aqui. Delegacia de polícia. Não é. Unidade. Unidade de inteligência. Unidade técnico-científica. Academia não é mais. É Escola Superior de Polícia. Só sobrou para eles uma briga que a gente não conseguiu vencer, que é a tal da Delegacia Geral. E o debate era o quê? Por que Delegacia Geral se ela é um diretor? Então tem que ser o diretor geral. Mas, bom, alguma coisa restou para eles. Ó, a criação de unidades, não é mais delegacia, unidades, distribuição de cargos, devem observar índice analítico de criminalidade, violências regionais, especialização da atividade investigativa, população, extensão territorial e densidade demográfica. Nada mais técnico. E terminamos essa parte com o quadro policial. Delegado de polícia, oficial investigador de polícia. Esses são os novos cargos da nossa polícia, da nova polícia. Sejam bem-vindos à nova Polícia Civil. E vamos terminar então. Já terminou meu tempo ou não? Não, me avisa. Ainda tem 5? Não. Me avisa quando tiver 5, que daí eu... 5 minutos, quando tiver 5 minutos. Deixa eu ver. Tá, me avisa quando faltar uns 3, pelo menos, para eu terminar. Ó, aqui, gente, lá em cima, ó, com os avanços e consolidações de direitos dos policiais civis.
Avanços e consolidações de direitos policiais civis. Aqui não está tudo. Vejam que o primeiro já é o artigo 9º. Aqui eu não estou trazendo tudo que é conquista, tudo que é positivo. A gente já tem algumas coisas que são padrão nacional, todo mundo tem. O que eu trago aqui são coisas novas ou coisas que não atingiam todo mundo e que são consolidadas agora. Vamos lá? O primeiro, no artigo 9º, Conselho... Olha que relevante. Conselho Superior de Polícia, presidido por delegado, integrado por policiais civis, é composto de representantes de todos os cargos efetivos da corporação, com a possibilidade de participação paritária, eleição e tal. Show. Olha só, de novo lembrando os palestrantes da manhã. Não é... Doutor Pedro tá aí? Doutor Pedro acho que deu uma saidinha, né? Mas olha o que o doutor Pedro falou. Ah, a gente pode botar um cara lá no conselho. Não! A gente não pode botar um cara no conselho. A gente tem que ir pra cima do conselho agora, sabe por quê? Quantos cargos tem na polícia de vocês? No meu Rio Grande do Sul tem o delegado, tem o escrivão, 1. Tem o inspetor, 2. E tem o comissário de investigação, 3. Se eu obedecer essa lei, o que eu tenho que fazer? Todos os cargos efetivos lá. Então vai ter delegado e pelo menos 3 cargos da base. É importante ressaltar essa questão da composição da base no conselho, porque é uma pergunta que acho que surgiu no período da manhã de 3 pessoas. Então, destacar isso aí, se puder reforçar um pouquinho só nesse quesito. Porque muitas pessoas estão preocupadas, Cláudio, a base no conselho, ou então a nomenclatura, mas não está vislumbrando tudo isso que você está vislumbrando, entendeu? Porque falta uma leitura um pouquinho mais aguçada, né? Então, todos esses direitos, igual a gente viu alguns comentários, né? Ah, uma lei que não trouxe direitos, como assim? Então, lê de novo, como diz o nosso colega Humberto. Mas a gente precisa ser atento antes de tomar as nossas decisões e também externá-las, né? Isso é um princípio básico, né, de existência. Mas, se puder dar uma ressaltada nessa questão. E isso aqui, ó, vejam que de manhã a gente viu, né, como é importante a gente já pressionar para já ter porque já tem um cargo. Mas, na verdade, se eles não quiserem operar a lei imediatamente, a gente já tem, ou seja, fazer a regulamentação, perdão. Se vocês não quiserem fazer a regulamentação logo, a gente, considerando o que é hoje, a gente pode pedir uma vaga por cada cargo da base. Todos os cargos efetivos da corporação. Olha a relevância disso. Eu posso hoje, pelo menos, chegar no site, eu quero 3. Né? Aqui, se tem mais, entendeu? Então... Aqui são o agente de polícia judiciária, o papiloscopista, o delegado e o agente de operações. São 4 cargos. Mas os delegados, bem dizer, já estão lá, né? Então, a base, nós temos que brigar por 3 vagas, para esses 3 integrantes, né, dessas carreiras ocuparem um espaço lá. E nós, como 5APOL, nós temos um posicionamento que deve ser um processo seletivo. Ótimo. E por que a gente tem que brigar já, gente? Ao invés de debater. Por isso a minha pergunta, o que já dá para operar já? Estou vendo o Bira aqui, o Bira é o nosso sonho de consumo aqui. O Bira, nesse tema... É o modelo. Eles têm no Tocantins, tem paridade. Eles mandam lá naquele conselho. É o cara que vai nos ajudar a gente pensar esse tema. Porque, felizmente, a gente tem modelos bons a seguir, gente. A gente tem lá no Tocantins, tem paridade. Um troço fantástico o que esse sindicato lá dos policiais do Tocantins conquistou. E assim, paridade. Deixa eu avançar aqui. Ó, outra coisa bem importante. Corregedoria, gente. Ó. Olha, isso aqui, anotem e levem para o setor jurídico de vocês. Artigo 10 da Lei Orgânica. Olha só, Val. A Corregedoria Geral de Polícia tem por finalidade... Vocês viram que eu fiz os recortes para ficar mais rápido, né? Tem por finalidade praticar atos de controle interno, correção, orientação e zelo, com atuação preventiva e repressiva. Olha onde a Corregedoria pode atuar. Não é em todo lugar, não. No nosso Facebook, no Instagram, eles não têm nem que olhar. Olha onde eles podem. Nas ocorrências de infrações disciplinares e penais praticadas por seus servidores. Aonde? No exercício da função somente. Se eu tiver no meu futebol, no meu Facebook, já pode o setor jurídico de vocês ver. Tem algum colega respondendo alguma bronquinha administrativa? Já oficia e manda arquivar, porque é contra a lei maior. Não pode. Um policial civil desse país agora só responde por ocorrências em que ele atua na sua função. E com todos os detalhes lá, ó. Infrações disciplinares e penais. Bem importante. Anotem isso que é bem importante. Vamos à frente. Aos policiais que tenham sido lotados, ó, lotação em corregedoria, para garantir que ele pode ficar num lugar bacana depois que atua na corregedoria. Garantido duplo grau de revisão de julgamento, bem importante, gente. Ó. A gente, num caso de demissão, a gente pode recorrer ao governador. 1 minuto, vamos lá. Ó, 11, Cadepol, foi. Deixa eu avançar. Vamos avançando, cargos efetivos, permanentes. Ó, outra conquista bem importante. Os cargos efetivos da Polícia Civil são considerados permanentes. Típicos de Estado. Por quê, gente? Típico de Estado. Porque veio uma reforma administrativa que diz que cargo que não é típico de Estado não precisa ter estabilidade no emprego. Lembram do governo passado? PEC 32, que a gente conseguiu derrubar, felizmente, mas era para ter passado. Então isso aqui é importantíssimo. Essencial funcionamento das instituições para todos os efeitos legais. Ó, nível superior consolidado para todo mundo, artigo 20. Tempo de atividade policial deve ser considerado para pontuação em provas de títulos para concurso para cargo de delegado. Promoções, beleza, esse aqui, vamos avançando, tem coisas mais relevantes. Atendimento prioritário. Outra coisa, gente, não é atendimento prioritário no MP, no judiciário, porque a gente é especial, não. É para nos devolver a nossa função.
para devolver, para a gente estar atendendo a sociedade, tocando o caminhão de inquérito que tem numa delegacia. Então isso é devolver a gente à sociedade. Para isso, não é porque a gente é especial, tem que ser tratado com cortesia, prioridade, não. É para, como ali a gente está com a mesma finalidade, são servidores públicos, trabalhadores do judiciário que estão recebendo outros trabalhadores, acelera o atendimento deles para eles poderem voltar para a atividade. Não é nada de diferenciado. Precedência, licença mandato classista para a gente poder fazer isso que a gente está fazendo aqui, porque muitos estados já não têm mais liberação, o cara não pode, tem que estar trabalhando, prestando serviço no dia a dia e não tem como tocar o sindicato. Garantia policial gestante, como a Edilza já falou. Carga, ó, o 18. Liga para o Acre. Quem não achou muito interessante essa conquista aqui, ó. Carga horária mensal não superior a 40 horas semanais. Eu vi algumas pessoas falarem assim, mas isso não é tão relevante. Liga para o Acre, para o Piauí, e pergunta se é relevante. Paraná? Tem estados que é muito mais de 40 horas, gente. Tem estado que não é 40, mas não tem regulamentação. Então, isso é extremamente relevante. Agora a gente tem tempo para trabalhar. Mais que isso, hora extra. Ou a gente não vai. Auxílio saúde, policiais aposentados, bem importante. Porte de arma. Doação da arma, já falamos. O 23, ele não tem um efeito prático, mas simbólico e que tem sua relevância. A Valquíria aqui está costurando uma agenda, ou já costurou, para discutir através de uma agenda com o judiciário, que provoca o executivo, obriga eles a sentar para mediar a discussão salarial. Então, aqui está garantido isso. A gente, como contrapartida ao direito à greve que a gente perdeu, a gente tem a mediação do judiciário para fazer a gente sentar à mesa e discutir. Assumir cargo e função. Possibilidade de FG. O Rio Grande do Sul. Eu sou chefe de investigação da minha unidade policial. Sou chefe de investigação. Eu não ganhei um centavo por isso. Eu trabalho dobrado para não ganhar nada. Chefe de cartório, não ganha nada. Então, a partir daí, a gente começa a ter esse direito. Eu já passei do tempo, já deu para mim, já estão dizendo para eu ir embora. A medida de segurar a harmonia, verdade de divulgação, tal. Deixa eu ver, só se tem um que não pode faltar. Verdade de aplicação de critério de tratamento, poder público segurar condições necessárias. 36. Custódia de preso já teve nesse estado, já teve no Rio Grande do Sul, acabou. Não pode mais. Dentro da delegacia, não pode mais. Muito obrigado, Sinclapol. Muito obrigado, Uninter. Obrigado, Curitiba. Eu sou o Cláudio, tá aí meus contatos. Quem quiser tirar o telefone, dá um alôzinho. Tamo no Insta, tamo no Zap. Muito obrigado, Val. E segundo, eu não mostrei o último número ali. O último número era 37. Novidades ou consolidações. 37 eu identifiquei. Se essa lei não tem relevância, eu não sei qual é que tem. A lei é muito relevante. Né? Então, fomos vedados. Os vetos nos decepcionaram muito porque a gente já tinha esse processo que estava quase ganho, né? Foi na hora de chutar pro gol. Mas foi uma vitória, não deixou de ser uma vitória. A gente só não conseguiu fazer um placar de goleada, né? Vamos fazer essa analogia. Mas foi uma grande vitória. Lá no nosso estado, a gente tentou resolver as coisas. Todo mundo quer uma panaceia, né? Uma lei que resolva tudo. E a duras penas a gente compreendeu, né, na luta sindical, que muitas vezes a gente precisa de várias legislações, pequenas alterações, né, para a gente conquistar. A gente precisa ir de grão em grão, de passo em passo, e colhendo alguma coisinha, melhorando um pouquinho. Então, não há de se dizer que essa lei é pequena, porque diferente desse processo, que é o processo habitual que nós temos, de conquistar os nossos direitos, né, ou lutar para não perdê-los, que é o que a nossa labuta dos últimos anos tem sido isso, para garantir direitos que estão sendo tolhidos. Então, essa lei, pelo contrário, ela não veio alguns aspectos, ela veio muitos aspectos. Ela é de uma vitória muito grande. E ela foi desenhada, e nós tínhamos um acordo nacional com as outras entidades, envolvendo todos os cargos, chegamos a um consenso, né, depois de muito debate. E essa lei foi desidratada. Né? Então, a gente fala muito do grupo de trabalho. Né? A gente tinha uma lei com mais de 42 folhas, né, laudas, e ela foi reduzida a 18, se eu não me engano. São esses números, né, a menos da metade. E daí, com o grupo de trabalho, nós reiteramos, conseguimos resgatar diversos desses artigos. E alguns deles acabaram sendo vetados. Mas como os juristas pontuaram muito bem hoje de manhã, ser vetado, aquele artigo ser vetado, não quer dizer que ele não seja de direito nosso, né? Porque algum motivo alguns vetos foram motivados porque o governo federal disse, eu não vou regulamentar isso. Isso tem que ser regulamentado pelo Estado, né? Então eu me junto à fala do Dr. Pedro, que nós temos que buscar todos aqueles direitos que foram vetados, né? Dentro das suas possibilidades, né? Então, na lei estadual não cabe a gente buscar alguns artigos, mas dentro das especificidades, nós temos que buscar. Temos que buscar a insalubridade, o adicional noturno, e que estão também garantidos no outro artigo, como o Humberto pontuou, né? Mas eu vou focar aqui, o nosso tempo é curto, e vou para o foco principal aqui da lei, que foi uma conquista grande. Eu digo que eu estou desde 2019 nisso, por causa desse cargo, da unificação da base e da valorização da nossa profissão, né? E, para isso, do nosso cargo. Dada a importância da lei, a gente conseguiu consolidar o cargo oficial investigador de polícia. Já foi muito questionado, eu vi questionamentos de policiais de outros cargos. Mas vocês vão usar oficial? A PM não vai gostar? Daí a gente remonta a nomenclatura. O que é oficial? Né? O oficial não é uma nomenclatura da PM. Né? A PM, inclusive, pegou ele do Exército. Né? E o Exército, as Forças Armadas, né, também não são os detentores. Né? O oficial, eu peguei até uns conceitos mais
acadêmicos, né? E o oficial é aquele que é executado pelo governo, né? Ou por uma autoridade administrativa, né? Então é a oficialidade do governo, do Estado. O Estado está te concedendo aquela oficialidade, né? E a literatura internacional, a nomenclatura das forças policiais, vamos usar o inglês, né? Police officer, né? Que é o oficial de polícia, né? Então aquele que é dotado da oficialidade do Estado para usar o poder de polícia, né? E como tem em diversas nacionalidades, né? Diversas nações. Então, explicado isso oficial. O investigador é o que a gente tem ressaltado aqui. Essa lei não é sobre o que eu vou ganhar, o que eu vou obter. É sobre o que a gente quer entregar da Polícia Civil para a sociedade, né? O que a gente quer entregar para a sociedade é uma Polícia Civil do século XXI, uma Polícia Civil moderna, uma Polícia Civil que faz a investigação, apurando autoria e materialidade e entregando uma repressão aos crimes, dando segurança à sociedade e garantindo, lá, como falou o Cláudio nas competências, a dignidade da pessoa. Então, a gente está aqui para proteger a sociedade. E, através disso, a gente tem que fazer isso de forma técnica, de forma científica, né? Então, por isso, a gente fixou no nome investigador, porque a investigação é a atividade fim. Nós somos a polícia investigativa. Então, a nossa competência maior é a investigação, é a apuração das infrações penais. Então, por isso, nós somos oficiais do Estado, somos investigadores e de polícia. Porque nós não somos emprestados, nós somos típicos de Estado, nós não somos uma consultoria, né? Não somos um cargo anexo, não somos um cargo que pode ser contratado para auxiliar o tomador de decisão. Não, nós exercemos a atividade fim. A atividade fim é investigar. Então, nós vamos investigar, investigação não é qualquer coisa, não é qualquer um que faz, não é de qualquer forma. Você precisa de treinamento, você precisa de aperfeiçoamento, a investigação ela é multidisciplinar, então, e ela é técnica e científica. Há uma ciência para a investigação. Você não sai fazendo investigação de qualquer jeito. Nós vamos para os bancos acadêmicos, agora os bancos da escola superior, e retornamos lá para nos especializar e ver as diversas temáticas. Porque, além de científica, ela é multidisciplinar. Então, se a gente vai investigar crimes financeiros, então não há como você perfazer isso sendo de outra área. Então, nem tudo vai se resumir à área do direito. Então, quando nós vamos precisar de crimes financeiros, nós vamos precisar de especialistas, de policiais que estejam capacitados nessa matéria, né? Quando nós vamos investigar ou fazer fiscalização de produtos controlados, a gente precisa de policiais que tenham esse conhecimento, essa especificidade técnica, né? Crimes contra o consumidor, nós precisamos de policiais que tenham esse conhecimento. Então, ela é multidisciplinar. E, além disso, ela transpassa as disciplinas, né? Ela não se extingue numa matéria só, né? Então, tem algum tipo de crime, né, um crime cibernético, por exemplo, um crime cibernético de invasão de dispositivo contra uma instituição financeira. Então, você vai precisar de várias ciências, né? Desde as ciências econômicas até a ciência informática, para conseguir investigar esse crime e produzir o que a gente tem de resultado disso. Ou seja, a gente tem essa investigação e a gente vai entregar um produto disso, um produto científico, que é o laudo. Então, a gente tem essa importante peça, colocando esse cargo, a devida importância que ele tem, para a gente colocar ele lá na investigação criminal, na apuração da infração, porque a gente vai lavrar o laudo, né? E esse é uma informação técnica de como que foi investigado e como que você chegou a esse resultado. Entendeu? Porque a investigação não é uma suposição, ela carece de um procedimento técnico e científico, então, para você chegar a um resultado. Avançando nisso, a gente teve alguns dispositivos dentro do cargo que a gente tentou colocar na lei orgânica, que eram as classes, né? Então, além de a gente ter o cargo com essa tecnicidade, a gente prevê que você acumula e aumenta a complexidade das suas atribuições com o passar do tempo. Então, você não entra na polícia, começa a investigar e vai investigar diretamente crimes complexos ou vai chefiar uma equipe de investigação, Então, nós tínhamos uma previsão que, conforme as classes, você ia progredindo na sua carreira, aí você conseguiria mais atribuições mais completas. Então, isso que fica a minha indicação, né, todo mundo deu uma indicação do que procurar no seu estado, de colocar isso na sua lei, né? A hierarquia e o aumento da complexidade, né? Então, o policial que acabou de entrar, ele vai investigar os crimes, mas a partir de que ele seja promovido, ele vai coordenar as investigações, depois ele vai chefiar e ele vai exercer atividades mais complexas. Conforme ele vai crescendo na sua carreira, vão lhe sendo atribuídas mais competências mais complexas, né? Atribuições mais complexas para ele exercer essa atividade. O laudo, já falei do laudo. E eu vou finalizar, dando um gancho aqui para o meu colega Humberto, que ele vai ressaltar isso muito forte. Não há mais volta. Não existe outros cargos. É delegado e oficial investigador de polícia. Isso já está pacificado. O momento de discussão disso já foi alguns anos atrás, quando nós estávamos redigindo a lei, quando nós tentamos emendar as diversas discussões, né? Essa lei orgânica ela estava prevista na Constituição de 88, nós tivemos esse projeto de lei em 2007, né? E daí ele foi tratado ele começou a avançar lá por 2018, 2019, e concluímos ele agora em 2023. Então, e só nessa labuta, desde 2019, a gente teve muita discussão. E foi normatizado, né? Está na letra da lei. Nós temos uma lei agora, e essa lei ela é bem clara, ela é taxativa.
oficial, investigador de polícia. Então, você não tem como fazer outros cargos, senão eles não vão ser policiais, porque o quadro são só esses 2 cargos. Então, essa é a devida importância. Aqui no Paraná se adiantaram, porém já tinham conhecimento, a lei já estava escrita, já havia consenso dessa denominação e, mesmo assim, aprovaram como uma outra denominação. Tem que ser corrigida, porque há motivos, né? Como o Cláudio mesmo falou, as nomenclaturas elas não estão ali à toa. Elas têm um motivo de ser, uma razão de ser, e há uma grande importância desse cargo e dessa padronização, né? Daí ocorrem diversos desdobramentos. Para a gente ter um cargo só, com atribuições semelhantes, a gente pode avançar para pleito de piso, pleito de direitos, de outros direitos e garantias das nossas prerrogativas em nível nacional. Diferente do que a gente não havia similitude entre cargos da mesma instituição que faziam coisas semelhantes, e nós não conseguimos nem fazer uma luta conjunta para garantir o mínimo. Porque quando a gente fala de direitos, é o que a gente precisa para poder trabalhar, poder investigar e poder entregar à sociedade esse produto, que é uma investigação que vai reprimir o crime com eficiência. E eu vou encerrar falando mais uma vez de conselho, né? Ali fala paridade, né? Eu quero jogar um questionamento para nós, né? Quando a gente fala de paridade, todo mundo falou, a gente precisa ter um. Aí o Cláudio falou, não, a gente precisa ter um de cada cargo, né? Então eu acredito que paridade nós precisamos ter, se vai ter um do cargo A, tem que ter um do cargo B. Se vai ter 5 do cargo A, eu tenho que ter 5 do cargo B. Então, eu acho que a paridade é nesse sentido. Porque a Polícia Civil é feita por policiais. Então, todos têm que ser ouvidos, principalmente tanto aqueles que fazem a gestão, quanto aqueles que executam a atividade fim, que é o que entrega o nosso produto final para a sociedade. É importante ressaltar, Donato, essa questão que você colocou da complexidade dos desdobramentos da nomenclatura. Porque a gente escuta muito, né, meus diretores que estão aqui escutam muito. A LOM-PC, então, unificou os cargos. É só isso que eles conseguem resumir a LOM-PC. Então, assim, eu vou ter que fazer o serviço de escrivão, eu vou ter que fazer o serviço do investigador. Claro, a gente queria uma unificação com base na lei orgânica, com a possibilidade de opção, com respeito ao concurso originário e etc, etc. Mas, na mente de muitos colegas nossos, ela se resume nisso. Então, esses desdobramentos que você trouxe, eu acho que é importante até dar uma ressaltada, antes de passar para o Humberto, porque é aí que está, né, a nossa qualificação e um dos pontos chaves para que nós possamos nos mostrar técnicos no que nós fazemos e nas nossas funções. Muita gente falou assim, eu vou trabalhar dobrado e não vou ganhar nada, né? Ninguém vai trabalhar dobrado e a lei orgânica garante isso, né? São 40 horas. As 40 horas é 40 horas. Então, você não vai... se você trabalhar mais que isso, a lei orgânica também coloca que você tem que a hora extraordinária. Então, o aumento de atribuições, ele dá um aumento na complexidade do cargo. Logo, se você quer um aumento de remuneração, você vai ter que executar mais atribuições, né? No nosso estado, não é viável para a sociedade você solicitar aumento de remuneração sem tu entregar mais. Então, esse cargo não é uma mera unificação, como a gente falou, ele traz a tecnicidade e a cientificidade da ciência policial. Então, ele é mais do que isso. Então, vou citar o Descartes, o todo é maior que as partes. Então, não é só eu juntar A e B, não vai dar A mais B, vai dar algo maior. Então, e isso também dá uma liberdade para a gestão executar, gerenciar melhor os seus recursos humanos. Né? Porque a gente tem um modelo de execução da nossa atividade policial que ele é fragmentado, né? Ele é burocratizado, e tu tem que ficar passando de vários policiais, e quando tu bota todas as atribuições num policial, ele consegue fazer diversas atribuições, ele não vai fazer tudo de uma vez. Como eu não faço todas as atribuições do meu cargo, né? Eu atualmente eu trabalho na área de inteligência, então eu não faço eu não faço, por exemplo, intimação, né? E é uma atribuição fazer esse tipo de diligência, né? Então, tu nunca vai fazer todas as suas atribuições, mas a sua capacidade de fazê-lo, a sua capacidade é o quanto que você consegue entregar, e é o quanto você consegue entregar com qualidade técnica e científica. Então, você tem um cargo mais complexo, e a lei orgânica coloca esse cargo como de ensino superior, técnico e científico. Por quê? Porque ele demanda alta complexidade, qualificação, e o produto que nós entregamos, ele é mais robusto. Então, eu acredito que esse seja o grande desdobramento. Ter mais atribuições para entregar uma investigação muito mais qualificada. Eu não sei se tinha... Isso mesmo. É trazer um pouco mais da complexidade do que é o oficial investigador, da intenção que acho que todo mundo aqui está trazendo, né, da lei orgânica, porque a base acaba se resumindo em 2 ou 3 pontos, uma lei desse tamanho, o que faz com que empobreça essa lei. E haja comentários de não trouxe direitos, não tem eficácia. Nós vimos aqui os juristas falando, está tendo eficácia, está em exercício. Então, cabe a nós aqui buscarmos o cumprimento do exercício dessa legislação que já está vigente. Se me permite. A gente tem policiais criando programas, criando ferramentas de investigação cibernética. A gente tem, lá em Santa Catarina, a maioria dos estados tem o laboratório de análise financeira, de combate à lavagem de dinheiro. Então, a gente precisa de profissionais qualificados. A gente tem esse produto. A gente precisa transmitir e dar a devida importância. Então, por isso a gente precisa da valorização do cargo, para ter a valorização financeira, remuneratória, e para reter essas pessoas, né? Porque
a carreira ela tem que ficar interessante e ela tem que ser valorizada. Porque senão dificilmente eu vou conseguir alguém especialista em sistemas de informação, em ciência informática, porque o mercado privado paga muito mais. Entendeu? Então, eu preciso valorizar e valorizar que eu tenho uma pessoa, um trabalhador técnico, que ele está entregando algo que tem valor, tem muito valor agregado. O momento que nós estamos vivendo é o momento de implementação da lei orgânica nos estados. E a gente tem visto aí uma bateção de cabeça que, assim, é uma loucura, né? Então, eu quero até pedir desculpa para quem estiver acompanhando, mas por conta aí dos meus brilhantes colegas que me antecederam, eu vou fazer uma fala bem direcionada aqui para os representantes de classe, porque eu acho que o momento mais importante que a gente está vivendo é a consequência da aprovação, que é a implementação nos estados, né? Nós tanto brigamos pela lei orgânica para fazer valer nos estados, né? Então não adianta a gente ter uma letra morta. Então, eu acho que esse momento é o momento da gente discutir o OIP. Por que eu digo isso? Porque o oficial investigador de polícia é o que vai dar força, um respaldo para a base da Polícia Civil se organizar e fazer e ter forças para implementar esse monte de regra aí, um monte de dispositivos que vão fazer a polícia melhorar, vão fazer a gente entregar um trabalho melhor para a sociedade. E eu acho que o grande esquema de tudo isso é o resultado para a sociedade, né? Eu acho que o que se buscou com a lei orgânica é modernizar a polícia para a gente entregar um trabalho melhor e fazer uma segurança pública mais eficiente, né? Então, o OIP, que é o cargo único, que está sendo discutido, acredito eu, em todos os estados do Brasil, né? Acho que não tem um estado que não esteja discutindo, talvez Sergipe, que já tenha aprovado, né? Fez a redenominação agora. Agora, todos os outros estados estão discutindo num grau maior ou menor. O Espírito Santo está em vias de enviar o projeto para a Assembleia Legislativa. Eu acho que é isso que a gente precisa se debruçar. E aqui tem diversos colegas presidentes, diretores de sindicatos aí, dos polícias civis do Brasil, deve ter mais uma série de colegas assistindo a gente. Então eu queria falar algumas considerações sobre o OIP. Uma coisa muito legal que aconteceu essa semana, saiu o parecer do Procurador-Geral do Estado do Espírito Santo. E a gente estava morrendo de medo, porque é o Poder Executivo dizendo o que ele pensa sobre o OIP. A gente tem defendido aí, rodando o Brasil, defendendo que o OIP é obrigatório, que o artigo 19 que traz o quadro é obrigatório. Eu falei, se esse cara falar que não é obrigatório, vai trazer uma dor de cabeça pra gente. Pois bem, ele diz que é obrigatório. Saiu um parecer agora, com o procurador dizendo, olha, o artigo 19, que traz o quadro de servidores das polícias civis do Brasil, delegado, OIP e perito onde a perícia estiver na polícia, tem que ser implementado na Polícia Civil do Espírito Santo. O Estado não pode fugir disso. E isso trouxe uma tranquilidade pra gente, no sentido de que mais dia ou menos dia eles vão ter que fazer o OIP. A gente sabe que está em via de implementar, mas se o procurador disse que é obrigatório e eles quiserem retardar isso, a gente judicializa concurso, faz o que for necessário para que seja implementado. Inclusive em Minas Gerais, dá o recado aí se tiver alguém de Minas Gerais assistindo, acabamos de contratar o escritório e vai judicializar o concurso de vocês. Tá? Então, quem está aí pensando em se inscrever, não se inscreva porque esse concurso vai ser suspenso. Não cabe mais concurso para cargo que não seja oficial investigador de polícia. Esse é o recado que a gente tem que dar para todos os governadores do Brasil. A Cobrapol e os sindicatos vão judicializar qualquer ato que vá contra a Lei Orgânica Nacional da Polícia Civil, e um concurso para os cargos atualmente existentes que não foram transformados ainda em OIP afronta diretamente o artigo 19. A gente não vai aceitar isso. Eu trouxe aqui parte desse parecer, mas eu ia até ler, mas acho que vai ficar muito maçante, para a gente ser mais dinâmico. Eu queria falar o seguinte: nesse processo de transformação dos cargos atualmente existentes no OIP, a gente não pode deixar ninguém para trás. Nenhum cargo que faça as atribuições do artigo 27. Aqui no Paraná, é agente de... que ficou para trás? Não, o que não foi? Agente de operações. Esse agente de operações, acho que é André, agente de operações, né? Tem que ser transformado em OIP. Por que eu digo isso? Porque essa ADI que está famosa agora, né, de tanta gente bater nela, que é a ADI 4151, foram 3 ADIs julgadas pelo Gilmar Mendes, relatoria do Gilmar Mendes, que é a 4151, a 4616, a outra não vou lembrar o número, que são ADIs que versam sobre problemas na reestruturação da Receita Federal. Teve uma série de cargos unificados lá quando criaram a Receita Federal, lá atrás. Isso foi judicializado lá na época e agora em janeiro desse ano publicou o julgamento dessa ADI. Em suma, o que se disse? Primeiro, elevar requisito de investidura de nível médio para nível superior é constitucional. Isso por si só não fere o princípio do concurso público. É constitucional, desde que não haja uma alteração substancial das atribuições do cargo. Então, se tem atribuições assemelhadas com os cargos estruturados, se tem remuneração compatível, você levar um cargo de nível médio para superior é plenamente constitucional. Não fere concurso público. Eu estou dizendo isso sem considerar a Lei Orgânica Nacional. Porque, corroborando com esse entendimento, a Lei Orgânica Nacional, no artigo 19, falou que as atribuições dos cargos das polícias civis são de nível superior. O artigo 20 falou que a investidura dos cargos das polícias civis tem que ser de nível superior. Ou seja, a parte desse entendimento do STF, nós temos uma lei orgânica que diz que os cargos são de nível superior. Então, esse cargo aqui, no Espírito Santo, eu falo isso de carteirinha, porque o meu cargo, eu entendo que ele já não é mais de nível médio, com a lei orgânica vigendo. A gente não pode deixar para trás. Por quê? Nessa mesma ADI, o STF falou o seguinte: olha, foram uns 4 ou 5 cargos reestruturados. Analista previdenciário, analista da Receita, técnico disso, técnico daquilo, analista daquilo. Todo mundo juntou que tinha atribuições assemelhadas. O Gilmar Mendes falou: olha, largar o analista previdenciário de fora dessa reestruturação é inconstitucional. Por quê?
fere o princípio da eficiência, fere o princípio da isonomia. Porque você imagina, largar esse cargo de fora, vou dar um exemplo do cargo do André, o técnico de operações, agente de operações. Ele já está extinto ou ainda vai extinguir? Já está em extinção. E isso é bom para o Estado? Não é. Você tem profissionais que executam as atribuições de investigação, colocou eles em extinção e vai ter que contratar mais gente para suprir a mão de obra deles. Então não é vantagem nenhuma para a administração, inclusive onera o Estado, né? E foi isso que o procurador do Espírito Santo falou. Olha, o meu cargo lá, agente de polícia, falou, não é vantagem você deixar o agente, porque teve um questionamento específico da Secretaria de Gestão. E o agente pode ir? Ele falou, não é vantagem deixar o agente de fora, porque o STF entende que é mera restauração administrativa, e você deixar de fora, você vai perder mão de obra, ter que continuar pagando salário, colocando ele em extinção, e vai onerar mais o Estado. Então não faz sentido, uma vez que o STF redirecionou esse entendimento agora sobre elevação de requisito de investidura. Ou seja, por que eu estou falando isso? Para os estados, não só Paraná, para todo mundo, briguem para que o OIP contemple todos os cargos que executam as atribuições do artigo 27. Investigação, cartório, inteligência, tudo aquilo que nós já fazemos. Porque quem ficar de fora corre o risco de ter uma DI dizendo, ei, e essa lei é inconstitucional porque você deixou esse cargo de fora. Esse cargo aqui, você está onerando o Estado necessariamente. Você pode levar ele, mesmo sendo de nível médio, conforme a DI 4151, porque é bom, obedece ao princípio da isonomia e da eficiência administrativa. Então isso tem que ser observado por nós quando estivermos tratando da unificação dos cargos no OIP, da transformação dos cargos no OIP, para que não haja um questionamento futuro do Ministério Federal, seja lá de quem for, de um partido, de uma confederação, né, dos legitimados para propor a DI, e fragilize as nossas leis que estão criando o oficial investigador de polícia, né? Então o momento é oportuno, porque não pode ter concurso para cargo que não seja o oficial investigador de polícia, e se a gente criou o oficial investigador de polícia, vamos criar, observando esses novos parâmetros trazidos pelo STF, para que não haja um problema futuro, né? A Cobrapol estará junto com todos os sindicatos nessas lutas, inclusive com você aqui, para que nesse momento de alteração para adequação do nome, né, se corrijam esses problemas. Tem que levar isso aqui para o procurador-geral, para o secretário competente, e falar, olha, tem risco de ADI, vamos fazer da forma correta para que não seja judicializado. É decisão de janeiro desse ano, é o que há de mais novo de entendimento do STF isso aqui, entendeu? Então a gente tem que levar, porque lá, Bonon é testemunha, lá no Espírito Santo ninguém sabia. Saíam dizendo para Deus e o mundo que o agente não ia poder, que é nível médio. Aí um promotor lá do controle externo de atividade policial, ó, não pode. Aí eu falei, vamos lá nesse cara. Aí fomos lá, eu e um colega que é amigo dele, formou com ele. Sentei lá, fiquei 1h30 falando no ouvido dele, mostrei o julgado, falei aqui, ei, caramba, cara, é mesmo. Olha, ele leu o julgado inteiro, teor e tal. Acabou a conversa, ele falou assim, se há 1 hora atrás alguém me perguntasse o que eu achava do agente fora do OIP, eu ia falar, o agente dentro do OIP, eu ia falar que não podia, que era inconstitucional. Você me convenceu. E foi um grande aliado nosso, que é o promotor responsável pelo controle externo da atividade policial. A gente sabe como esses caras atuam, né, na Polícia Civil. E ele foi no procurador-geral, falou, rapaz, ó, os caras lá têm razão. Tem julgado novo aí, lei orgânica, julgado novo, não dá pra deixar esse cara não. Fora o problema que a gente ia arrumar politicamente pro governador, né? Enfim, não vou dizer que resolvemos ainda, porque a lei não foi, mas acredito eu que estamos na iminência de resolver. E assim a gente se coloca à disposição para que em todos os estados a gente tenha a correta aplicação e transformação dos cargos em OIP, para que não fragilize, não haja uma judicialização futura. E a gente tenha cargos fortes, sindicatos fortes, com lideranças unidas, para a gente ter mais condições de implementar esse monte de coisa aí que você falou, né? Aí vem o cara lá de Minas ou de São Paulo, sei lá, só trouxe obrigação. Pô, bicho, quando eu vejo um negócio desse eu fico doido. Esse cara não leu a lei, não é possível. Como é que o cara fala uma coisa dessa, bicho? Não é melhor ler, a gente sabe. E aí eu quero até fazer outro adendo aqui, eu acho que foi na sua fala, Edilza. A Cobrapol, e aqui tem lideranças antigas, André Baroto, Kiko, não sei se tem mais gente assistindo aí, lideranças antigas da Cobrapol, a gente não abriu mão da carreira única. Nós seguramos a pretensão, negociamos com a ADEPOL, para termos a lei orgânica que nos trouxe e vai nos trazer um cenário mais favorável para a gente ter a carreira única. A carreira única continua ainda como o primeiro ponto de pauta da Cobrapol. A gente continua querendo, e se tivermos margem agora nessa PEC da segurança, já vamos entubar isso lá no ministro Lewandowski, né? Inclusive, ó, o presidente chegando aí, inclusive, o presidente estava falando aqui da PEC da segurança, né? Que a gente tem que fazer esse debate com ele, porque os delegados... Todo mundo, o André está se inscrevendo lá. Os delegados, através do presidente da ADEPOL Brasil, aceitaram a reserva de 40% das vagas de delegado para os policiais da base. Todo mundo aqui sabe. Estava no texto. Ou seja, isso é uma carreira única mitigada. Né? Eu tenho 10 minutos? 10 minutos eu falo tudo e mais um pouco. Então, assim, a gente teve já, no texto acordado com a ADEPOL Brasil, a reserva de 40% das vagas. Se nós conseguirmos trazer isso de novo, e que se não conseguir a carreira única, o provimento único, conseguir, porque eles tiraram os 40%, o governo tirou, sob o pretexto que não tinha respaldo constitucional. Então, se a gente coloca isso nessa PEC da segurança, resguardando 40%, 50% das vagas, não vão poder falar nada, tá na Constituição. E já é um avanço. Pode não ser o provimento único que a gente almeja, né, que o mundo todo é assim, menos o Brasil, mas teremos aí pelo menos quase metade da polícia proveniente da base com experiência policial. Para quem está assistindo aqui e não sabe o que eu estou falando, até uns anos atrás, tinha 2 países no mundo que não exigia experiência policial para gerenciar uma unidade de investigação, que é o que o delegado faz. Era Brasil e Guiné-Bissau. Só que há uns anos Guiné-Bissau já resolveu isso, então só tem o Brasil. O único país hoje do mundo que não exige experiência policial para gerenciar uma unidade de investigação é o Brasil. Que sentido faz isso, né? Quando a gente pega um colega lá, delegado, que era da base, e um colega que não é, você vê o cara que
25 anos, passou no concurso para delegado, chega numa delegacia, mas se for em região metropolitana, fica mais perdido que segue em tiroteio. Aí vai se apoiar num policial experiente para ajudar ele a tocar a delegacia, não é assim? É por isso que eu falo, lá no meu estado eu falo, ó, eu não aceito que delegado inicial ganhe mais do que o nosso policial de base e o salário final dele, eu não aceito. Porque quando o delegado chega na delegacia, quem manda, quem faz tudo é o policial mais antigo. O delegado não sabe nada. Quem que contribui mais para a sociedade? Um delegado de início de carreira que acabou de chegar, tem 25, 30 anos, não sabe nada, tem experiência nenhuma, nem de vida nem policial, ou um policial lá já com 20, 25, 30 anos, muitas vezes formado em direito, experiência técnica, jurídica, experiência policial, quem produz mais para a sociedade? Não tem nem o que dizer, né? Então, assim, a gente tem que ficar atento nisso também. Não podemos aceitar que, esse negócio de distanciar salário de delegado para o nosso final de carreira, eu não aceito. Eu não aceito. E o discurso pra gente é muito simples. A gente entrega muito mais final de carreira do que um delegado de início de carreira. Então, enquanto a gente não resolve a carreira por provimento único, vamos ficar de olho nisso, não vamos deixar eles se afastarem, não. Então, pessoal, eu ia até falar um pouco sobre o histórico de luta, mas acho que você falou bastante já. E se alguém tiver alguma dúvida aí, pode perguntar que a gente fala. Estamos aqui tô na Cobra Pau desde 2012 lutando pela lei orgânica aí, né? Já são aí 12 anos de luta. E eu confesso, eu chorei quando a gente aprovou essa lei orgânica. Quando o Lula deu aquele monte de veto lá, eu chorei mais ainda, porque eu queria matar aquele babu. Não é possível que ele fez isso com a gente, bicho. Cara, que doideira, né? Não, o choro é lindo. Chorei assim, de tão decepcionado que eu fiquei com aquele monte de veto. Mas é isso aí, vamos nos unir, vamos aprovar o OIP nos estados, que eu acho que é assim que a gente vai caminhar bem para conseguir implementar a lei orgânica. Bom, então para finalizar, o raciocínio aqui que eu acho que girou muito em torno do OIP, que eu acredito que seja onde nós devemos focar, né, direcionar nossas energias, eu ia falar, e Cláudio citou uma pergunta aqui que eu não vou entrar no mérito, Cláudio, para não estragar o prazer aí do colega que te perguntou, mas lembrar que o Donato falou da soma das atribuições, do que significa o desempenho das atribuições pelo OIP. São as atribuições de investigação, cartório, né, inteligência, aquela coisa toda, mas temos novidades. Por quê? A lei orgânica, ela trouxe atribuições de gestão para o OIP. Eu não sei como é nos estados de vocês, mas no Espírito Santo, quando se compara alguma coisa da Polícia Civil com a PM, com os oficiais principalmente, fala assim, não, mas os oficiais têm atribuições de gestão. E a gente não podia falar que a gente tem atribuições de gestão. Agora, pela Lei Orgânica Nacional, o OIP tem atribuições de gestão. O oficial investigador, ele pode coordenar uma unidade de execução? Uma unidade policial de execução. Tem vários tipos de unidades especializadas de identificação civil e tal. A unidade policial de execução, né, que é identificação civil, está bem claro lá que pode. É coordenada por policial civil, um dos cargos. Óbvio, nomeado pelo delegado geral e tal, mas está muito claro. As demais, não só as de execução, como outras, ele tem no caput daquela unidade quem vai coordenar. Se vai ser um delegado. Em geral, o que os delegados aceitaram? Não, nós queremos a Academia de Polícia, a gente quer a DG, a Direção Geral, que eles, né, insistiram em chamar de Delegacia Geral, mas que é a Direção Geral. Então, eles definiram alguns que eles queriam para eles na conversa com a gente recuou de alguns para ampliar em outros, por exemplo, unidade de execução. Óbvio que tem um item também, lá nos princípios da polícia, que eu, por certo, passei, não anotei ali porque não era avanço ou consolidação, que é a chamada hierarquia e disciplina. A polícia tem como princípio a hierarquia e disciplina. O cargo de delegado vai tentar dizer que isso é um limitador. Mas quando tu vai lá nos artigos que define as unidades de execução, ela não define que é delegado que coordena. Portanto, para nós, o oficial de investigação pode coordenar, gerenciar, chefiar o que hoje a gente chama de delegacia de polícia, que acabou, que agora é unidade de polícia, que é uma unidade de execução de serviço. Então, para nós é isso. Sim, pode. Sim, é positivo. Castagnoli, eu tinha falado o nome dele? O colega Castagnoli que fez essa pergunta. Mas eu quero rapidinho colocar mais uma coisa aqui, que era sobre a situação dos colegas de nível médio que entraram em extinção ou que vão ter problema para discussão de aproveitamento. A nossa lei orgânica, no artigo 38, define bem isso. Tá? É para estar todo mundo que executa serviço dentro da Polícia Civil no cargo, aqueles que não é atividade de delegado, no cargo de oficial investigador de polícia. Renomeação, denominação, incorporação, todos os verbos de aproveitamento estão definidos no artigo 38. Viu? Então, nós não podemos deixar ninguém para trás, como disse o Humberto. Boa tarde a todos. Eu sou o Kiko, presidente do Simpol Campinas. Sou diretor da Cobra Pau por São Paulo também. Mas eu tenho uma pergunta para o Humberto. Ela é bem abrangente, viu? Porque no artigo 30 da nossa lei orgânica, teve muitos vetos, né? E no 32, não teve esses vetos. E isso, assim, é meio contraditório, mas eu gostaria que o Humberto, ele explanasse para a gente sobre esses dois artigos. Veja bem, o 32, ele remete ao artigo 39, parágrafo 3º da Constituição, que remete ao 7º vários incisos, e o 32 fala diretamente no 7º também, incisos 23 e 24. Então eu anotei aqui os incisos do artigo 7º que são direitos garantidos pelo artigo 32 da Lei Orgânica, direitos dos policiais civis. Veja bem, ó, inciso 4, salário mínimo nacionalmente unificado. Inciso 7, garantia de salário nunca inferior ao mínimo, a mesma coisa. Inciso 8, 13º. Inciso 9, remuneração de trabalho noturno superior ao diurno.
que é isso? Adicional noturno, ou seja, o adicional noturno vetado no 32 está aqui no 7º, tá? Vetado no 30 está no 32. Nono, 12, salário família. 13, duração de trabalho normal não superior a 8 horas diárias, facultado de compensação, horas extras, que também já teve a derrubada do veto. 15, repouso semanal remunerado preferencialmente dos mínimos. 16, remuneração de serviço extraordinário superior a 50%, hora extra novamente. 17, gozo de férias anuais, com 1/3 a mais. 18, licença gestante. 19, licença paternidade. 20, proteção do mercado de trabalho da mulher mediante incentivos específicos, está vendo uma prerrogativa da policial mulher. 22, redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde, higiene e segurança. 23, adicional para atividades penosas, insalubres ou perigosas na forma da lei, está aí, periculosidade e insalubridade. Lembra que eu falei? Adicional noturno, periculosidade, insalubridade, está tudo aqui no 32. 24, cadê? Me perdi, caramba. Aposentadoria. 20 e 30, proibição de diferença salário de exercício de funções, critérios de admissão por motivo de sexo, idade, blá, blá. Aí, ó, para quem é daqui do cargo extinto e faz as mesmas atribuições, está aqui um dispositivo para você pedir o desvio de função. Então é isso. Resumindo, tem um monte de coisa aqui que nós já temos direito, mas tem dispositivos que foram derrubados lá, foram tirados do 30, mas que está no 32. Na verdade, seria mais uma pergunta / provocação. Eu vi aqui na fala do Cláudio a questão do combate à corrupção, né, que a gente já faz de certa forma, e a minha preocupação sempre, e eu digo que a Polícia Civil, até para se modernizar, ela precisa também mostrar para o governo, mostrar para a sociedade que ela pode se pagar. Se pagar em que sentido? Se pagar quando a gente consegue identificar, por exemplo, uma organização criminosa que estava ali fraudando, né, milhões ali, ou bilhões de ICMS, né, de outros assuntos. E queria que vocês respondessem, por gentileza, quais são as perspectivas, né, com a modernização da Polícia Civil, com essa unificação dos nossos cargos, em cima justamente desse combate à corrupção, que a gente consiga mostrar para o governo, mostrar para a sociedade que a gente pode justamente se pagar, que nós não somos custos, né, que a Polícia Civil não custa, na verdade, é um investimento em segurança, um investimento também no controle das finanças, já que as organizações criminosas elas estão deixando de agir nas ruas, estão agindo muito mais de uma forma muito mais latente, até no Fórum de Segurança Pública já falou isso, de uma forma muito mais virtual, né, que a gente às vezes não consegue chegar lá se não tiver essa tecnologia a nosso dispor, favorecendo a Polícia Civil, favorecendo a sociedade. Nós, hoje, no dia a dia das unidades de polícia e na compreensão da gestão da polícia, a gente está confundindo a atividade policial civil com a atividade da polícia ostensiva. Tem financiamentos do governo federal para algumas operações de enfrentamento ao tráfico que não analisam com profundidade o que está sendo feito com aquele dinheiro, com aquelas diárias que estão sendo pagas. Por exemplo, em alguns estados, ao financiamento, vocês vão atacar tal setor porque o tráfico está muito grande aí. Mas me parece que não está havendo a análise depois. Mas o que foi essa investigação? E no dia a dia, não só nesse financiamento interestadual, ministerial, no dia a dia, em Porto Alegre, é a experiência minha, há uma competição de enfrentamento ao tráfico, mas não para atacar o tráfico, e sim prender pessoas conectadas ao tráfico. E quem é a pessoa que está acessível para se prender de forma mais tranquila, mais fácil, que renda bastante número? O vapor, o biqueiro, cada estado tem um nome. Um usuário que quer se sustentar do seu vício pagando com serviço. Nós nunca vamos enfrentar o tráfico prendendo esses caras. Até porque isso não é tarefa nossa. Isso é tarefa da polícia militar. Polícia ostensiva, já tem gente que ganha muito bem para fazer isso. Qual é o nosso trabalho? É enfrentar de fato. É pensar como que eu vou prender o patrão, o gerente, que tem casa, tem apartamento, carro de luxo, dinheiro em conta. Então, a gente ainda está muito atrasado como gestão e eu tenho uma esperança grande que um oficial investigador gerindo unidades de execução vá se atentar para isso. Não, nós não temos que ir numa biqueira prender um cara, meia dúzia de caras que estão ali consumindo ou vendendo pedra. O nosso papel, para isso tem pessoas já que ganham bem para isso. Nós vamos estudar os caminhos do dinheiro do tráfico, da grande organização, e vamos recuperar todo esse dinheiro e dividir um pouco para a polícia, para a segurança pública, para a educação, para a saúde pública. Então, está corretíssimo. Então, né? Isso só mostra que a gente está com a cabeça aberta para discutir de uma forma mais ampla a polícia, melhora a nossa capacidade de crítica e de pensar a polícia. Queria fazer um complemento à fala de Cláudio, e muito bem lembrado, ver a Polícia Civil como um investimento no Estado e não uma despesa. E para isso, para facilitar até isso, né, para organizar, a Lei Orgânica Nacional cria um fundo, que muitos estados não têm. O nosso estado já teve, anos atrás, o Fundo CEP, não sei por que acabou, que era o Fundo de Segurança Pública. E a Lei Orgânica Nacional cria esse fundo, e a lei deixa bem claro que é destinado preferencialmente à valorização remuneratória, aparelhamento, estrutura, tecnologia e capacitação. Então, a Lei Orgânica já prevê isso. E esse fundo, de onde é que vai vir, né, para ser alimentado? Exatamente desse trabalho que hoje vem sendo muito bem desenvolvido. Lá a gente tem
esse trabalho de perseguir as quadrilhas, não só lá na boca, mas perseguir nos organizadores, nos donos, né, seguindo o dinheiro e dando prejuízo financeiro às organizações criminosas, né, e especialmente que nasceu por lá o novo cangaço, né. Então, a lei prevê já isso, a lei orgânica, é um avanço muito grande. Acho que existem três maneiras de a gente se pagar, né? Então, a gente já recebeu alguma provocação de que outras instituições foram atrás de diversas formas de se financiarem, né? Em Santa Catarina, a gente tem o FUNPC, né, que é um fundo da Polícia Civil, e as instituições têm os seus fundos, né? Porém, as outras instituições, vou dizer o Bombeiro, ele tem diversas outras formas de captação de recursos, né? Então, nas diversas esferas, eles fazem essa captação de recursos. Aqui o que eu vislumbro, focado na tua pergunta, como que a gente consegue reverter isso, principalmente através do nosso trabalho, são 3 pontos, né? Um que o Cláudio mencionou, que é o planejamento estratégico, né? Então, a gente tem que fazer um planejamento estratégico para atacar essa parte da criminalidade e atrás do dinheiro, né? E principalmente para desarticular organizações criminosas. Uma das vertentes é você cortar a fonte de financiamento, então dá prejuízo financeiro para eles, e esse prejuízo financeiro tem que ser revertido para a Polícia Civil, né? Então, através do planejamento estratégico, que algum dos colegas mencionou que o seu Estado tem feito, o meu também já está no segundo planejamento estratégico dos atos da Polícia Civil. O outro que a Edilza comentou, é do SUSP, né, desse fundo nacional, e daí eu vou destacar aí que o Lewandowski falou o ministro Lewandowski disse que quer colocar na Constituição o SUSP, né, para que a gente tenha prerrogativas como as do SUS, né, e dentro dessas prerrogativas, esse fundo, e principalmente para financiar os governos estaduais com verba federal, como a gente tem para a saúde, tem para a educação, né, os professores têm piso e recebem verba federal por isso. Então, essa é outra maneira. E a terceira maneira, que já tem implementado no nosso estado e tem vários estados, é a legislação de lavagem de dinheiro. Eu lembro que já faz alguns anos, quando foi implementada no estado, e demorou, mas eles conseguiram implementar uma lei estadual quando quando captados recursos oriundos da lavagem de dinheiro, eles são revertidos para a Polícia Civil, né, e daí ele determina os percentuais, então vem a parte para a Polícia Civil e vem uma parte para a unidade que conseguiu fazer isso. Então, e também, concomitante a isso, foram criadas unidades de combate à corrupção, né, as DECORs, lá em Santa Catarina, e com foco nisso. Aí foi feito planejamento estratégico para atacar a lavagem de dinheiro, a gente também para atacar as organizações criminosas, e daí tem o LAB, o Laboratório de Combate à Lavagem de Dinheiro, né, que é exatamente para isso, para auxiliar as unidades a atuar nesses crimes e atuar contra a lavagem de dinheiro, e todo o dinheiro que for apreendido, recuperado, fruto de lavagem de dinheiro, ele volta para a Polícia Civil e volta para a unidade, reinvestindo na unidade. Então, essa é uma das maneiras de nós nos pagarmos. E é aí onde está o dinheiro, né? Então, eu acredito que isso perpassa pelos gestores terem esse planejamento estratégico e, como o Cláudio muito bem disse, a gente tem que focar nos crimes especializados, a gente tem que focar nos crimes que demandam investigação, inteligência, que é a nossa atividade fim, e que são os crimes que vão dar um retorno tanto para a sociedade como uma devolutiva para a nossa instituição, para a gente se financiar. Agradecimento e um pedido. Agradecimento por ter trazido à baila essa questão do segundo grau, que não é só no Paraná, temos uma situação de Goiás, que, se Deus quiser, resolve, né? Porque muita gente fala sem ter conhecimento e sem analisar que o direito é vivo, e ele modifica. Em novembro, 3 decisões, em janeiro, mais uma decisão, né? E lá atrás, anos, Carmen Lúcia já tinha decisões nesse sentido também. Então, essa jurisprudência, eu tive várias vezes eu estudei, exatamente por causa do meu cargo ser de segundo grau técnico, digo passagem. Então, é importante e agradeço a vocês terem trazido essa baila. Mas eu faço um pedido, que esclareçam e divulguem esse material em todo o sindicato que tem situação no estado de segundo grau. Porque a maioria dos antigos são segundo grau. Quando que teve concurso em nível superior na maioria dos estados? Há quanto tempo? 20 anos atrás? 15 anos atrás? Então é importantíssimo que todo estado que tenha provimento originário de segundo grau, né, que tenha tido, e que tenha uma possibilidade dessa situação, que a Cobrapol faça um caderno, um dossiê, e pessoal, é por aqui. Aquela inicial que você falou, é por aqui. Olha, uma DI, é por aqui. O governo não quer enfrentar a DI, principalmente quando a DI é forte. Então, o meu agradecimento e o meu pedido. E a minha torcida, que é a Jaqueline e a turma lá, dê tudo certinho, né? Muito obrigado. É que nós temos, né, conhecimento notório que nós ingressamos com a ADI em relação à nossa reestrutura, porque alguns pontos ali aferiram inconstitucionalidades. Um dos pontos que nós arguímos foi a questão da unificação de modo impositivo, onde os escrivães e investigadores não puderam escolher, né, e foram obrigados a aceitar aos modos que vieram. O colega pergunta que, na UNPC, não tem essa opção de escolha também. Logo, não seria um caso de inconstitucionalidade? Outra qual a possibilidade de adequação a nível estadual e para quando o nosso ilustríssimo governador poderia implementar? Sobre a primeira pergunta, a lei orgânica ela é fruto da Constituição Federal, né? A Constituição Federal, no artigo 24, ela estabelece a competência concorrente, né? No inciso 16, competência concorrente da União, dos Estados e Municípios. No inciso 16, fala direitos, deveres, organização
e prerrogativas, eu acho, da Polícia Civil, né? Ou seja, a União, por força constitucional, pode editar normas gerais sobre as polícias civis, né? Artigo 24, inciso 16. Então, estabelecer quadro de organização, quadro de pessoal, não é organização? Ou seja, a Constituição deu poder para a União dizer como as polícias civis têm que ser organizadas. Então, assim, isso já mata, né, qualquer possibilidade de aventar a inconstitucionalidade na medida em que a União fez a lei geral exatamente porque a Constituição, no artigo 24, deu poder para ela editar a norma geral sobre a Polícia Civil, notadamente sobre a organização, que está no inciso 16. Beleza? Então não é inconstitucional e não há possibilidade de se aventar essa inconstitucionalidade. E só complementando, Humberto, lá no artigo que trata da Polícia Civil, na Constituição Federal também, só diz que ela vai ser dirigida por delegado de carreira, mas ela não fala dos outros cargos e das outras, né, das outras funções. Então, se lá na Constituição não está proibindo, não tem o que se falar de inconstitucionalidade quando se trata da unificação, no caso dos estados de agentes e escrivães e nos outros dos demais cargos onde existam, né, essa coisa que era diferente. Cada estado tinha 3, 4, 5, sei lá quantos cargos na Polícia Civil. Então, inconstitucionalidade é quando fere a Constituição. Se a Constituição não tem previsão do cargo de agente, de escrivão, não determina, não há o que se falar em inconstitucionalidade. A União na cadeia federativa, ela é mandada a organizar a Polícia Civil. Eu não sei quem é o colega que fez a pergunta, mas eu quero dar uma dica para ele. Vai no Instagram agora e digita CAW e continua com tiro certo, tudo junto. CAW, tiro certo. É o meu perfil de atirador esportivo. Eu sou do tiro prático, do IPSC. Gente, eu creio que esse colega, apesar de boa vontade, óbvio, ele quer entender, ele está dando um tiro errado. O alvo dele, ele está acertando no ladinho. Mas eu posso ajudar ele como dar o tiro certo, tá? Tem boas técnicas lá. Gente, a Cobrapol não define lei nenhuma, gente. Só quero alertar isso. Não é, André? Quem dera que os dirigentes da Cobrapol definissem leis e pudessem meter goela abaixo dos seus associados. Não, eu só quero colocar um detalhezinho. Tem um Congresso Nacional no meio disso, 513 deputados. 20 aqui do Paraná, mais 81 senadores. O que nós fizemos, ó, se aqui no Paraná, a lei estadual, o governador não ouviu, a nível federal, além da Constituição nos obrigar, né, como o Humberto claramente definiu agora, afastando qualquer inconstitucionalidade, ao contrário, o que a Constituição diz é faça, defina como vai ser a Polícia Civil, ela nos obriga, né? Então, além de ele afastar essa questão da inconstitucionalidade, a gente tem que compreender, e isso é difícil, quando a gente entra na política, a gente demora até aprender, né, André? Como os processos políticos acontecem. Uma coisa é a vontade de dirigente sindical, cheio de boa vontade, outra coisa é aprovar uma lei. Aqui, se tem as duas coisas junto, tem um governador que tem uma boa base e ele consegue aprovar o que quiser, ele desconsidera a lei e mete goela abaixo. Lá, a nível nacional, além da Constituição nos obrigar a fazer, a gente tem muita boa vontade, propôs uma lei, nós discutimos, fomos para o debate com os deputados, convencemos a maioria dos deputados, a unanimidade dos deputados, a unanimidade dos senadores. Então nós fizemos sim o trabalho de casa, avançamos os processos político e legal. Tá bem, aqui a vida é mais dura, aqui o processo político atropela o legal, a gente sabe que é terrível, mas lá, a nível federal, a gente fez tudo que tinha que fazer. Eu esperava que esse tipo de iniciativa, principalmente, ele viesse da nossa Cobrapol, né? Pra gente poder reunir e debater, porque nós fizemos uma lei orgânica a duras penas, e infelizmente, depois que ela está regimentada, a gente largou para os estados fazer a deriva, cada um do seu jeito, e a gente pode se enfrentar daqui a pouco um novo Frankenstein. Então, eu gostaria muito de ver a Cobrapol, solicito aqui na presença do nosso presidente aqui, Davidson, para que possa tomar iniciativas nesse sentido, desses debates que realmente venham para poder nos ajudar, nos orientar nos nossos estados. Aqui eu não quero nem fazer tanto uma pergunta, mas mais um compartilhamento de experiência. Nós formamos uma comissão mista no estado de Goiás para poder fazer a nossa lei orgânica, junto com a direção da Polícia Civil e todos os cargos presentes, delegados, agentes, escrivães, patroscopistas, DATs, todos os cargos estão presentes lá em uma mesa mista com bastante altruísmo, e está sendo muito bom. Em determinado momento, quando começamos a falar sobre a composição do Conselho Superior da Polícia Civil, por sorte, andanças de corredor, topamos o Procurador-Geral do Estado, que nos fez um alerta importante, e eu quero transmitir esse alerta para vocês também, que estão aí nessa luta nos estados. Ele disse o seguinte, ele falou inclusive para o delegado-geral, olha, o Conselho Superior da Polícia Civil do Estado de Goiás está irregular desde novembro de 2023. Ou seja, todas as decisões que estão sendo tomadas através do Conselho podem ser a qualquer momento anuladas. E nós sabemos a importância do Conselho, né? Desde fundamentar o plano estratégico da Polícia Civil, aprovar orçamentos, até em questões de PADs, né? E ele nos disse isso num momento importante, que era no meio do nosso processo promocional, né? E o processo promocional ele é feito com a participação em massa do Conselho, né? O Conselho que delibera quem vai ser aprovado naquele estágio ou não. Então ele fez essa ponderação, disse que esse dispositivo ele tem aplicação imediata, né? Então, o nosso conselho estaria em desacordo com a lei orgânica nacional, que ele tinha lido a lei orgânica. Então, isso serve de experiência para vocês que estão aí nos estados e, de repente, precisam fazer a implementação o mais breve possível, por exemplo, do conselho, né? Outros dispositivos são auto-aplicáveis. Eu gostaria também de ver esse debate acontecendo pela Cobrapol, né? Nós temos a questão das licenças para o mandato classista, coisa que nós não gozamos em Goiás. Os dirigentes classistas todos estão empenhados em delegacias, em funções finais da Polícia Civil, e nós não temos a licença. Requeremos
recentemente essa licença ela foi negada, né, dizendo que o dispositivo não era auto-aplicável porque precisaria de regulamentação. Né? Então, mas é isso mesmo. Eu gostaria de ver que a Cobrapol tomando esse tipo de iniciativa que o Sincapol tomou, para que a gente possa realmente, dentro de uma direção nacional, a gente conseguir levar para os estados uma orientação mais unânime. Agora, acho que vocês sabem que o estado de Minas Gerais, ele lançou um edital para concurso para a Polícia Civil lá. Só que ele lançou o edital chamando o cargo de investigador. Nos reunimos com ficamos sabendo disso, nos reunimos com os sindicatos de Minas Gerais, nos reunimos com nossos jurídicos e chegamos a uma decisão. Ou o governo de Minas Gerais rever esse edital e vai chamar para o cargo de oficial investigador de polícia, OIP, ou caso contrário, a gente já está se organizando na nossa tese, nós vamos pedir a anulação desse concurso. Já estamos judicializando, isso serve para Minas Gerais, São Paulo vai ser uma outra coisa também, que é outro problema, e gostaria de deixar frisado para todo o Brasil, todos os delegados gerais, que se for fazer concurso, aprovem a lei orgânica nos seus estados e chamem o novo cargo, que é oficial investigador de polícia. Caso contrário, a gente vai para cima, vamos suspender o concurso e discutir isso judicialmente.